Estamos aqui muito felizes por estar acompanhando dentro dessa casa maravilhosa. E hoje eu chuto 2-0 pro Bugre. É isso aí, tá aí a opinião dele, JP Queiroz, o nosso comentarista convidado hoje aqui desta super jornada, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tem falta marcada, jogo parado e já tem cartão amarelo aí pro Guarani, Albertinho. Aí não dá, né? Aí o Bruninho foi neném aí, né? Foi criança, ele acabou perdendo a bola, é verdade, ele tomou um puxão e ali ele entrou no Paranauê, né? Acabou pegando por baixo o jogador do Vitória. Cartão amarelo pro Bruninho. Os jogadores do Guarani também estão pilhados. Lógico, obviamente, é uma final, mas ainda temos mais campeonato pela frente. Cartão amarelo para a equipe do Guarani. Informação para Bebidas Poti. Desce a ladeira, vem Vitória pro campo de ataque, trabalho de bola de Mateuzinho lá na ponta direita, ele acha a jogada com o Railan. Railan domina, passa metade do campo, sai da direita, vem pro centro, volta a jogada no campo de defesa, domina para a Camutanga. Camutanga domina a zagueiro central, estica a jogada pela ponta esquerda, quem domina é Dudu. Dudu à frente do círculo central, dominou, gira os flim pra cima do Derek, deixou atacando o Bug pra trás, tentou passe no comando, aparece Matheus Bueno, tira. No rebote, o Dudu deixou o braço em cima do Matheus Barbosa, isso é falta. Falta marcada, jogo parado, Canais, futebol interior. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. 4 minutinhos no relógio, 0 para o Vitória, 0 também para o Guarani. 32ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B. Você acompanhou mais cedo a derrota da Ponte para o time do Atlético Goianiense em casa, 2-0. Difícil a situação da Ponte, mas vem Guarani para o campo de ataque. Trabalha a jogada Bruno José, junto ali na lateral dos técnicos pela ponta direita, domina, carrega a jogada, deixou com o Diogo Matheus. Para Matheus Barbosa, devolveu para Diogo Matheus, linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação. Voltou para Diogo Matheus, ficaram pedindo um toque de mão. Rodrigo Andrade para a jogada, dorme no ponto, perde Diogo Matheus na linha de fundo, cruzamento, a bola vem fechada no meio da área, sobe, a defesa afasta Wagner Leonardo, rebote e volta, Matheus Barbosa ganha a parada no meio, tá valendo tudo, Matheus Bueno, lançamento na ponta esquerda, passa essa bola pelo João Vitor, ele evita a saída, mas toca a bola pela linha lateral, lateral para o Vitória, lá pela ponta direita, campo de defesa, mas o Guarani tá em cima, Albertinho. É, o Guarani vai tentando, hein? Vai jogando a bola pra direita, a bola pra esquerda, ali o João Vitor vai aparecendo, ali o Bruninho também vai aparecendo, ali o Guarani vai, né, rodando as suas peças, o time do Vitória vai se segurando, quase o Guarani teria, né, sua segunda grande chance quando vem o Bugrão de novo. Vem Bugrão de novo, pressiona a saída de bola, dificulta a saída do time do Vitória, que consegue recuperar a posse, mas com falta. Falta marcada, pelo menos neste primeiro momento. Tive a impressão do árbitro ter marcado uma falta em cima do Matheus Barbosa. Você acompanhando as imagens da Dali, vai acompanhar novamente uma chegada dele, hein, do Rodrigo Andrade, Albertinho. É, Rodrigo Pé de Inchada Andrade, né? Ali, quando ele dá uma pancada, ele acaba ali acertando o jogador do Guarani, o Matheus, o Sniper Barbosa. É verdade que ele achou, né, que o Matheus Sniper Barbosa fosse estourar a bola. Mas ali o Rodrigo Andrade acabou pulando e acertando ali as nádegas no Matheus Barbosa, que acabou ali aterrissando de uma maneira meio estranha. E ele não marcou nada não, ele marcou bola, achou como fosse uma coisa normal, Lucas de Souza. Mas eu tive a impressão clara de falta. E aí, JP, essa chegada do Rodrigo Andrade, que já foi jogador do Guarani em cima do Matheus Barbosa. Nesses lances, muitas vezes, eles dão só esse contato pra segurança mesmo. Muito bem, tá aí JP Queiroz, falou, nosso comentarista interativo. Hoje é o nosso comentarista convidado. Desce a ladeira, vem Vitória para o campo de ataque, trabalha a jogada, Wagner Leonardo, acha a jogada pelo meio com o Dudu. Dudu domina, 2 em cima dele, volta o lance com o Rodrigo Andrade, ex-jogador do Bugre. Na quarta zaga ele volta o lance com o Wagner Leonardo, passa metade do campo, engata a primeira, segunda marcha, deixa a parada lá com camisa número 7. O Yuri Castilho, olho nele, é bom jogador. Faz a tabela curta ali pela ponta esquerda, Edson Lucas, volta o lance com o Dudu. Dudu escorregou na casca de banana, escorregou no gramado, volta o lance lá no campo de defesa, quem domina é Railan. Railan engata a primeira, segunda marcha, deixa a parada curtinha lá com Osvaldo experiente, Osvaldo, volta o lance na altura da metade do campo com o Rodrigo Andrade, estica a jogada pela ponta direita com Railan, Railan na intermediária, campo ofensivo, tenta o passe errado, a bola volta de graça pro time do Guarani, que afasta o perigo com o Lucão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Pra cima, nação bugrina, eu quero o seu like, eu quero o seu comentário, eu quero a sua participação conosco. 7 minutos no relógio, trabalho de bola do time do Vitória, campo de defesa que domina a jogada, Dudu. Dudu volta o lance lá na zaga central, domina a parada Camutanga, jogador do Náutico. Na ponta direita ele tem Railan, Railan domina, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, deixa de lado a parada com Osvaldo. Osvaldo dominou, carrega no terreno, volta na contramão, recebe a marcação de João Vitor, volta a parada ali pro lado
direita, o campo de ataque com Camutanga. Olha onde tá o zagueiro. Sai da direita, vem pro centro, traz jogada por dentro, deixou a jogada com o Dudu. Dudu, camisa número 21, é a dele. Fez o passe mais à frente com o Mateuzinho. Mateuzinho, cabeça pensante no time do Vitória. Volta a jogada na ponta esquerda com o Edson. Edson Lucas, o nome da fera. Faz a jogada pelo meio com o Mateuzinho. Mateuzinho puxa a jogada por dentro, deixou com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, cabeça erguida. Para, pensa, pisa, olha, encara a marcação do Matheus Bueno. Esticou a jogada com o Osvaldo. Osvaldo domina, carrega na contramão. Deixou lá pela ponta direita com o Relan. Relan domina, volta o lance. Volta tudo no campo de defesa. Quem domina a parada é Camutanga. Camutanga de primeira distribui a jogada com o Rodrigo Andrade. Daí para Mateuzinho. Mateuzinho com o Osvaldo de primeiro, outra vez com o Mateuzinho pela ponta direita. Não tem o domínio, camisa 10. Não tem o domínio ali, o camisa 10 ao lado do Léo Condé. Recebeu os aplausos do técnico do Vitória. Lateral para o Guarani, campo de defesa, Canais, futebol interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Guarani retoma a posse da bola, vem pro campo de ataque, bola invertida da esquerda pra direita. Matheus Bueno botou na fogueira ali, o Bruno José consegue parar a jogada, ganhando o Edson, deixou com o Diogo Matheus, engata a primeira, segunda marcha, vem Bugre, vem Guarani, flechada no Leão, Guarani. Diogo Matheus distribui com o Bruno José, tentou fazer a jogada, tentou dar o drible, foi desarmado. A bola volta na metade do campo com o Matheus Barbosa, volta a jogada, rebobina a fita, recalcula a rota até Valber. Valber hoje de novo na vaga do Alan Santos, hein, Albert? É, o Alan Santos, né, que teve essa semana de testes, né, porém, entretanto, ali a comissão técnica preferiu preservar o jogador, ele acabou não viajando, acabou enganando todos, hein? Assim como o Bruno José também recebeu uma pancada, mas tá em campo. Vem Bugre, João Vitor, soltou pra Derek no comando, passe forte demais, sai do gol, Lucas Arcanjo. Firme faz a defesa do arqueiro do Vitória. Eu passei a escalação do Guarani, mas não passei do Vitória, né? O narrador aqui tá meio maluco. Ô, Albert, me ajuda nessa aí, vai. A escalação do Vitória do Léo Condé. É, o Vitória do técnico Léo Condé vem definido e escalado assim. Não tem hino. Que coisa, hein? Cadê o nosso... O jogo tá com quase 10 minutos, então Albert. tá bom. Então vamos lá. Lucas Arcanjo, goleiro camisa número 1. Railan é o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Vitória, o Camutanga, 13 e o Wagner Leonardo, 4. Na lateral esquerda, o Edson Lucas, o camisa número 6. Os homens no meio campo do Vitória. Rodrigo Inchada Andrade, o camisa número 8. Dudu, 21 e Mateuzinho, camisa número 10. Os homens de frente do Vitória, Yuri Castilho, 7. O Osvaldo, o capitão, ele mesmo, hein? Com 100 anos, camisa número 11. E o Léo Gamalho, camisa número 9. Guarani no campo de ataque, Matheus Barbosa para Bruno José na linha de fundo, cruzamento. Bate forte demais na bola, Bruno José. Ela atravessa toda a área, sai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Vitória. Chegou bem o Guarani de novo, daqui a pouquinho o Albert fala porque vem Vitória, responde. Bola lá pela amiga direita que domina a parada, é o Railan. Railan deixou de lado com o Osvaldo. Osvaldo sai da direita, vem pro centro, carrega a jogada, soltou pra Dudu, Dudu na intermediária, adiantou no comando, Yuri Castilho na parada direita, vem a bomba em cima da marcação do Lucão, a bola vai fora. Em cima do Valber, o chute ali do Yuri Castilho, vai pela linha de fundo, escanteio pro Leão, e o Yuri Castilho fez ali o gesto pra galera dar aquela motivada no time, Albertinho. Achei que ele tava com calor, Lucas de Souza, né, porque ele fez tão, né, forma sintosa, né, chamando a torcida, lembrando, hein, não perde faz tempo, hein? Desde a 12ª rodada, o Vitória não perde em casa. Lucão mandou pra linha de fundo o escanteio pro Vitória, o primeiro dos homens. Vem pro escanteio, Edson Lucas na perna canhota, levantou a bola fechada, passa essa bola por toda a extensão da área, evita a saída na linha de fundo, o João Vitor ficaram pedindo saída de bola, e o árbitro deu. O árbitro deu a saída, tá com a arbitragem na pedra aí, Albert? Obviamente, estou com a arbitragem na pedra, Lucas Souza. Você como um homem muito preparado? Sim, diga. Vamos lá, quem é o árbitro do jogo, dono do apito? Quem apita a partida de hoje é o Wagner do Nascimento Magalhães, FIFA do Rio de Janeiro, com seus auxiliares. Thiago Rosa de Oliveira, também do Rio de Janeiro, e Carlos Henrique Alves de Lima, filho, também do Rio. O quarto árbitro é o Moisés Ferreira Simão, da Bahia, e o árbitro de vídeo na salinha da TI, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Escanteio pro Vitória, bola fechada, vem fechada demais, né, pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Bugre, 11 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, e o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Dália PP. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 32ª rodada, tá acabando a Série B, e no Manuel Barradas tá assim, 0 pra lá e 0 pra cá, placar ao vivo Futebol Interior informando, mais cedo a Ponte perdeu para o Atlético Goianiense pelo placar de 2-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Tô aqui feliz da vida até minha vida terminar. Wagner Ferreira, 12 da primeira etapa de um jogo bom por aqui, por enquanto 0-0. É normal o jogo, né? A pressão inicial do time do Vitória, jogando em casa, tem um retrospecto todo favorável, mas o Guarani suporta bem e tá dando umas estocadas também, principalmente pela direita aqui com o Bruno José. E aí, JP, por enquanto 0-0, mas o Guarani vai pra cima do Vitória, apesar de estar jogando fora de casa. O time do Guarani é cascudo, né? Devagarzinho ele vai se ajeitando dentro do campo, suportando os 15 minutos de pressão. É partir pra vitória. Um abraço pra ele, Gomão Ribeiro. Fala, Gomão, acompanhando a nossa transmissão. Fala, pessoal, tô acompanhando aqui. Bom trabalho, abraços. Alô, Shotoku Maccabi, grande Gomão. E o Shotoku lá em Nagoya, no Japão. Arigato, viu, Shotoku? Tamo junto e misturado. Hoje é dia de gaveta, viu, Shotoku Maccabi? Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Bola perdida no campo de ataque do time do Vitória. Afasta a defesa do Bugre, tira do jeito que dá pra ali o Valber. A bola sai pela linha de lado, lateral, manejo pro time do Vitória. Aqui vem pro campo de ataque, balança o esqueleto do Dudu. Dudu faz a tabela curta com o Mateuzinho de primeira volta. Jogada, volta na altura do metade do campo. Quem domina a parada junto ao círculo central do gramado é ele, Camutanga. Camutanga pra Rodrigo Andrade, jogador do Guarani. Domina, para, pensa, pisa, olha, encara a marcação de Bruninho. Domina, Firula Penteia, se livra da marcação do camisa 27 do Bugre, soltou pela ponta esquerda com Dudu. Dudu pra cima do Matheus Barbosa, lançamento no ponto futuro, buscando o costado do Bruno José. Tava esperto, camisa 17 do Bugre, consegue tirar. Deixou com o Matheus Barbosa, que evita a saída, mas manda essa bola de graça nos pés lá de Lucas Arcanjo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 13 minutos, 13, quase 14 do primeiro tempo, 0-0. Secadores ligados, Guarani. Com esse resultado, o Guarani Tá na quarta posição. volta à quarta posição, Mas porque tem que ficar esperto com o Juventude exatamente, aí, exatamente. Juventude. Mas ficar ligado com o Juventude, o Deus Atlético do Goianiense céu. venceu a Ponte Preta, foi a 56 pontos. Nesse momento é a vice-líder. Que campanha, hein? Que campanha do Atlético Goianiense. Saudade do Mozart Santos Pois lá, é, viu? rapaz. Por que foram tirar o Mozart Santos de lá? E só informando, daqui a pouquinho rola a bola também para Londrina e Avaí, a briga dos desesperados também na parte de baixo do Campeonato Brasileiro da Série B, 14,5 da primeira etapa, 0-0, Guarani, Vitória e Guarani. Lateral, bola pro time do Bugre, campo de defesa, quem vem pro maneja, Mike espera alguém se movimentar, busca alguém pra jogar, faz a jogada com o Matheus Barbosa, linda jogada, deixou o Dudu falando sozinho, se livrou também da marcação de Rodrigo Andrade, deixa na ponta esquerda com o João Vitor recolhe a jogada com o Matheus Bueno, fez o passe com o Matheus Barbosa, brigou e na dividida perde a posse, recupera a posse da pelota, o time do Vitória no campo de defesa, domina a parada, Rodrigo Andrade, junto ao círculo central do gramado, ele faz o passe lá pela ponta direita, quem domina é Railan, passa a metade do campo, domina, para, pensa, pisa, olha, encara a marcação de João Vitor, volta o lance com o Rodrigo Andrade, 2 toques na bola, achou Oswaldo carregou na contramão, ficou sem espaço, ficou sem opção de jogo, carrega, se deixar ele vai embora, volta a jogada lá no campo de defesa com o Camutanga na ponta esquerda com Wagner Leonardo, domina a cabeça erguida, camisa 4 do Vitória, descola o lançamento em profundidade, buscando o Léo Gamalho, sobe a defesa, tira Lucão, afasta do jeito que dá, rebote e volta com o Mike, saída de bola errada, a bola bate no Yuri Castilho, voltou com o Mike, deixou com o Lucão que tira do jeito que dá, tirou errado, voltou pro Oswaldo, soltou pra Yuri Castilho na perna direita, vem a bomba, ela passa a esquerda, vai fora! Passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo, se enrola na saída de bola o time do Guarani, Albertinho. Ah, pelo amor de Deus, né? A bola dominada no pé do Mike, ele tentou sair, viu que não dava, acabou dando o passe errado. A sorte que voltou de novo pra ele. Aí ele tocou pro Lucão, de vez quebrar essa bola na frente, quis sair jogando pelo lado, né, lado esquerdo do campo de defesa. Ali a bola sobrou ali, livre, leve e solta para o jogador Vitória. A sorte que ele bateu, a bola acabou desviando o jogador do Guarani e o juizão não viu. Senão seria escanteio. Quase, Vitória chega pouco, mas quando chega com perigo. A informação para a construtora Patriani. Na tela da Dali, para você acompanhando a transmissão no nosso aplicativo. Não baixou a Dali ainda? Vai lá agora, Dali app, e você acompanha essa transmissão ao vivo com imagens e totalmente de graça. 52% a posse de bola do Vitória, 48% pro Guarani, que vem pro campo de ataque com o Diogo Matheus. Trabalho de bola no chão, o time do Guarani troca passes, roda a bola no chão, é que se joga Garotinho, Matheus Barbosa. Bonita girada pra Diogo Matheus, esticou na ponta esquerda pra João Vitor, tem espaço, abriu na perna direita, bateu pro gol, passa a bola sobre o travessão, vai fora. Tem desvio do Lucas Arcanjo, espalma o goleiro do Vitória, escanteio, Albertinho. Que jogada do Guarani, de pé em pé, tudo que o Guarani sabe fazer.
O contra-ataque pelo lado direito achou o Bruninho, que foi levando, bateu de perna direita. Ali sobre o gol por cima. Ali o goleirão Lucas Arcanjo deu um tapa, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pro Guarani, o primeiro do primeiro tempo pro time do Bugre. Pelo lado esquerdo, quem sabe agora é ele, hein? Diogo Matheus na bola. Quem sabe na bola parada, o Vitória joga, mas deixa jogar, Guarani pode se aproveitar. Cobrança de escanteio do Bruninho, bola fechada, sobe, Wagner Leonardo afasta o perigo. Rebote, volta pela meia esquerda, quem domina a parada é Matheus Bueno. Vai deixar a bola passar, rebobina a fita, volta, jogada até o goleirão Pegorari. Pegorari domina a frente da sua grande área, de perna direita, despacha, manda pra frente. A bola sobe, desce, vai querer intermediária, campo ofensivo do Bugre, rebate, manda pra frente, Wagner Leonardo. A bola subiu, desceu com Léo Gamalho, toca de cabeça, bola pelo alto, Valber. Rebate, manda a bola pra frente. Saída de bola errada. Mateuzinho entregou a bola no pé do Derek, abriu pela ponta esquerda com Bruno José. Bruno José recebeu a carga do Mateuzinho, o árbitro manda seguir. Olha o Mateuzinho, hein? Deu uma caneta no Matheus Bueno, falta do Matheus Bueno e vai pintar cartão. Falta do Matheus Bueno em cima do Mateuzinho, que deu uma caneta em cima ali do Bruno José, do próprio Matheus Bueno, perdão. E na sequência da jogada, o Matheus Bueno não aceitou ali a caneta, Alberti, e acabou tomando o cartão amarelo. Não, e o legal mesmo que o critério é não ter critério, né? Porque, primeiramente, o Bruno José sofreu a falta, isso é nítido, né? Ali você pode ver aqui pela Dália, você tá olhando as imagens pela Dália, né? O Mateuzinho fez a carga. E ali, depois, o Matheus, né, Pilo Bueno perdeu a bola e só deu aquela famosa puxadinha. O Mateuzinho parou, já levou o cartão amarelo, já deu o cartão amarelo. Aqui o Wagner do Nascimento Magalhães aqui tá indo bem, hein? Parabéns, pois é, e vem Vitória, tabela curta, Yuri Castilho no peito na raça, brigou, ganhou, a bola sobrou na esquerda pra Dudu, abriu na perna direita, soltou no comando, Yuri Castilho ajeitou pra Mateuzinho, perna esquerda, espalma, Pegorari, tem rebote, cruzamento do Galão pra Léo Gamalho, gaveta! Pelo amor de Deus. Gol do Vitória! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campo. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Dália, PP Léo Gamalho, camisa número 9 a dele. Na jogada que nasce pela ponta esquerda, a jogada do Dudu. Dudu trouxe por dentro, soltou no comando, o Yuri Castilho dominou, deixou com o Mateuzinho que bateu de perna esquerda, o Pegorari espalmou. No rebote, o cruzamento do Osvaldo na linha de fundo, achou o Léo Gamalho, livre, leve e solto no meio da cozinha. E de pé direito, cutuca, bota lá dentro, põe no fundo do barbante do Guarani. Léo Gamalho, camisa número 9, é bola na rede, quer na rede, é gol do Vitória no Barradão. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Dália PP, 1 para o Vitória, Léo Gamalho, nome da feira, nome da emoção, 0 para o Guarani, gol, palavra mágica, que arrepia o torcedor do Vitória no Barradão, em Salvador, na Bahia, no Brasil, no mundo inteiro. É, goleirão Pegorari, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, alô, Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol. Marcação frouxa, né, ali pelo lado esquerdo, né, fez o que quis ali, houve a tabelinha do Mateuzinho com o Yuri Castilho. O Yuri Castilho recebeu, né, na marca penal de Costa, acabou rolando para o Mateuzinho, que bateu de perna esquerda, bateu firme, bateu forte ali no canto, né? No canto esquerdo do goleirão Pegorari, que já fez o milagre, né? Ele defendeu. Depois a bola sobrou pelo lado direito e o cruzamento na pequena área. Ali estava ele, né? Léo Gamalho, desgramado. Livre, leve e solto, bateu, mandou a bola pro fundo do barbante. Mas estamos vendo aí, se Deus quiser, aí o VAR vai marcar, marcou nada. É, não anulou não, tá no barbante, tá no placar, 1-0 pro Vitória. Abre a contagem, um leão aí, presidente. O Pegorari já havia feito um milagre, né? Como disse o Albert Cavalcante, já era para ter saído o gol ali. Mas acontece que fica prestando atenção depois da repetição do lance, o Valber ficou ajoelhado no chão. E o Lucão ficou olhando o passarinho passar. E o Léo Gamalho sozinho recebeu aquele cruzamento e tocou na saída no canto, né, sem qualquer chance para o Pegorari. Então, nenhuma culpa para o Pegorari. A dupla de zaga do Guarani dormiu nesse lance no gol do Léo Gamalho. JP Queiroz abre a contagem, o Vitória na base da pressão, mas também da falha da defesa bugrina. 1-0, Léo Gamalho foi para a rede, JP. Depois da falta do cartão amarelo, deu a desconcentração, né? 7 jogadores na área e a maioria marcando ninguém. Resultado, gol. Gol, 1-0 para a equipe do Vitória, Lucas. sai na frente, a equipe do Leão, vai lá, Alberti. Vamos lá, os números da partida, né? Com 62% de posse de bola para o Vitória, né? Que o Barradão aí tá pulsando, hein? Você que tá olhando pela Dália aí, tá pulsando. 38% para o Guarani, finalizações 5 para o Vitória e 1 para o Guarani. Finalizações no gol, 2 para o Vitória e 1 para o Guarani.
finalizações para fora, 1 para o Vitória, chutes travados, 2 para o Vitória e nenhum para o Guarani, escanteios, 2 para o Vitória, 1 para o Guarani. A informação para Liga Atacado. Guarani no campo de ataque, João Vitor tenta a jogada, faz o levantamento, a bola fica nas mãos do goleirão Lucas Arcanjo, 21, quase 22 deste primeiro tempo. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Dália PP. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Manuel Barradas, o Barradão é em Salvador, é o palco do espetáculo e por enquanto Léo Gamalho foi para a rede, 1 para o Vitória, 0 para o Guarani, placar ao vivo Futebol Interior informando, nesta 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Mirassol bateu o ABC por 2-1, Vila Nova 3, Botafogo 1, Chapecoense 2, Criciúma 1, Novo Horizontino e Tombense, Ituano e CRB, Ceará e Sampaio Corrêa, todos 0-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Acompanhando mais uma espetada do Vitória, tem falta o Leão pela ponta esquerda, Albertinho. Ah, pelo amor de Deus, né? Ali tava o Valber, ele jogador também do Vitória, que não deu pra identificar. A bola tinha saído, é verdade, mas o Valber acabou ali dando um empurrão e o juizão não viu, né? Marcou falta, um mini escanteio, né? E o Oswaldo vai na bola, mas que molecagem do Valber agora. Falta pro Vitória, momento delicado do Guarani no jogo, mas tem tempo ainda pra cima. Guarani, vamos assentar no jogo, vamos tirar essa. Vem pra cobrança Oswaldo, capitão Oswaldo, incansável Oswaldo na perna direita, ele vem pra cobrança. A bola vem fechada no levantamento, tira a defesa, a bola fica viva no tumulto. E o árbitro marcou o quê? Será que alguém colocou a mão na bola? Agora fiquei com medo ele deu a falta de ataque, cartão amarelo pra quem? pro Wagner Leonardo, pelo jeito aí, viu, Albertinho? Graças a Deus. Tá achando que o quê? Que é fácil agora? Só marca pros caras, é pra nós não? O escanteio cobrado ali, o Wagner Leonardo, parece que ele usou ali usou o braço. Se for o Wagner Leonardo, né? Mesmo, ele tentou jogar vôlei dentro da área. Exatamente, o camisa número 4, o Wagner Leonardo. É porque é o seguinte, normalmente não tem o VAR, né? Não tem o VAR nas partidas de futebol, né? Ninguém ia ver isso. Estamos em 1990. E o Wagner Leonardo, muito inteligente, acabou colocando a mão na bola. Que continue assim. Agora coloca lá dentro da grande área. A informação para Chimozano Mega Sorte Loteria. Guarani trabalha a posse da bola no campo de defesa, perde pelo placar de 1-0. Pra cima, Bugre. Pra cima deles, Guarani. Trabalha de bola na ponta direita, campo de defesa. Quem domina é Diogo Matheus. Diogo Matheus estica a jogada pra Matheus Barbosa. Matheus Barbosa soltou no fundo, buscando o Bruno José. Passe errado. Agradece o presente Edson. Lucas tira. Rebote cai com o Dudu. É bom jogador esse Dudu. Domina, girou, deixou pra Mateuzinho. Tem espaço e tome. Contra-ataque do Vitória. Mateuzinho engata a primeira, segunda marcha. Perde a marcação de Matheus Bueno. Soltou pela ponta direita para Oswaldo, capitão dos caras. Olhou pra dentro do tumulto. Levantou na boca da Budija. Passa essa bola pelo Lago Amalho. Passa por toda a extensão da área. Fica na ponta direita com Bruno José. Bruno José deixa a bola sair inteligentemente. Lateral para o Guarani. Campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Wagner Ferreira, 24, quase 25 da primeira etapa. E o jogo, por enquanto, 1-0 Vitória. O Vitória mete correria no jogo. Você pode reparar que quando eles estão com a posse de bola, é uma avalanche para cima da defesa do Guarani que está se complicando na marcação. Resultado, por enquanto, vamos dizer que é justo. O time está em casa, pressão do time do Vitória, justificando porque é líder do campeonato. Mas o Guarani não está morto, não. Tem que acertar um pouquinho mais de calma aí, que pode jogar principalmente pelas beiradas do campo, que não está acontecendo. O Mike não passou do meio campo até agora. Diogo Matheus também bem apagado, aqui, né? Então eles estão preocupados com essa velocidade e o volume de jogo do Vitória. Então o pessoal está realmente achando até que o empate, né, ia cair do céu. Mas já tá perdendo por 1-0, tem que correr atrás agora. E agora uma chegada dura do Dudu em cima do Bruninho. Falta marcada, jogo parado, posse de bola em favor do Bugre, Albertinho. E o Wagner do Nascimento, Magalhães, FIFA, Rio de Janeiro, né, ali, o pé por cima, acabou acertando o Bruninho. Enjoado esse juizinho. Exatamente, só que ele tá sendo enjoado só pra um lado, né, mas tudo bem, não marcou nada, marcou só aquela famosa falta, lá vem o Bugrão, quem sabe agora. Vem Bugre, Diogo Matheus no comando de ataque pra Bruninho, dominou, girou, deixou curtinho com o Matheus Bueno, domina, protege na sua característica, volta o lance na intermediária com o Diogo Matheus. Diogo Matheus esticou na ponta direita, bola pra Bruno José. Bruno José no ponto futuro pra Matheus Barbosa, agora linha de fundo, lindo, corte, nova finta, rolou pra trás, entrada da área, buscando por ali o Bruninho, passe no pé do Dudu, tira a defesa do Vitória, tira errado, Bruno José no peito na raça, pega o rebote, bate cruzado pra dentro da área, se estica, Camutanga tira, pressão do Guarani, Matheus Bueno briga pelo rebote, mas faz falta em cima do Mateuzinho.
Falta em cima do Mateuzinho. O Vai ser Matheus expulso, vai Bueno expulso. reclamou, vai tomar o segundo amarelo, vai ser expulso. Tá expulso o Matheus Bueno. Meu Deus do céu. Reclamou a marcação de uma falta em cima do Mateuzinho, jogou a bola pro chão. O Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro FIFA, dá o segundo amarelo pro volante do Guarani. Tá expulso o jogador do Bugre e a história do jogo fica mais dramática, Albertinho. Pois é, né? Eu vou falar coisa pra você, viu, amigos dos canais de futebol interior, você que nos acompanha pela Dali, né? Pra mim foi uma jogada normal, só que ali o Matheus Bueno ali, ele foi neném ali, né? Foi infantil, porque ele sabe que esse ato é passível de cartão amarelo. Então a bola subiu, a bola desceu, foi marcada a falta, é verdade, uma trombada. E o Matheus Bueno ali faltou um pouco de inteligência pra ele. Foi falta marcada, se já tem um cartão amarelo, não faça isso. E o que o Matheus Bueno fez, ele pegou e atirou a bola na frente do juizão, né? O Magalhães, né? Do Wagner Nascimento Magalhães, tomou o segundo cartão amarelo. Um cartão amarelo infantil, expulsão infantil, e ele está errado, infelizmente. Então acabou aí prejudicando o Guarani de uma forma boba. Boba. Informação para a Pizzaria Papagaio. O que tava ruim começa a piorar. Wagner Ferreira, o desequilíbrio emocional atinge o elenco do Guarani. Matheus Bueno expulso. Eu tava dizendo que o árbitro é meio enroladão, mas nessa ele acertou, não tinha o que fazer. O jogador já tinha cartão amarelo, aí faltou cabeça, né? Pô, o cara é profissional, sabendo que pode acontecer um negócio desse, atirou assintosamente a bola no gramado, uma espécie de reclamação de falta, né? O árbitro não teve o que fazer, outro cartão amarelo, segundo o vermelho. Agora tem que puxar a orelha do Bueno, hein? Agora o detalhe é o seguinte, quem arma o jogo nesse time do Guarani era ele, o Bueno, porque o Bruninho é um jogador meio mais ofensivo. Agora quero ver quem é que vai armar, acho que vai ficar pro Barbosa, né? Vai ter que recuar um pouquinho mais pro Bruninho continuar na dele. E é o seguinte, o Bruninho não é volante, vai ter que recuar um pouco. Recuar é o Barbosa. Rapaz, situação fica complicada. Vitória no campo da Vitória não tem nada a ver com isso. E vem pro campo de ataque lá pela meia direita, domina a parada, Rodrigo Andrade, 2 toques na bola, volta o lance na quarta zaga com Wagner. Leonardo já tá amarelado, o zagueiro do time do Leão. Bola na ponta esquerda, quem domina é Edson Lucas, 2 toques na bola, volta a jogada na zaga central, quem domina é Camutanga, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Vitória no ataque, Wagner Leonardo achou Léo Gamalho no comando, soltou pela ponta esquerda pra Dudu, Dudu olhou pra dentro da grande área, prefere o passe curto, volta o lance com Edson Lucas domina, 2 toques na bola, gira o corpo, joga a bola pela meia com Wagner Leonardo, achou Rodrigo Andrade, na ponta direita pra Mateuzinho, no bico da grande área, atenção, Mateuzinho passa o pé em cima da bola, encara a marcação do João Vitor, fatiou, levantou na boca da botija, passa essa bola pelo Léo Gamalho, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Bugre, vai lá, Albertinho. E com essa derrota parcial, né, o Guarani cai para a 5ª colocação, né, o Juventude sem entrar em campo, né, entre aspas, está aí na 4ª colocação com 54 pontos. Então aí preocupa, né? Preocupa muito. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. E aí, JP Queiroz expulsando o Matheus Bueno, que tava ruim, começa a piorar pelos lados do Bugre. O jogo tá começando a se enquadrar de novo, o Guarani saindo do meio do campo ataque, só que aconteceu a bancada do jogador de ser infantil e complicou completamente a jornada do Bugre no jogo. Vem Vitória, bola escapada lá pela ponta esquerda, vai dominar Edson Lucas com espaço, passa a metade do campo, Vitória pode aproveitar esse espaço deixado aí para o Matheus Bueno no meio. Edson Lucas se livrou da marcação do Bruno José, chamou a tabela curta com o Yuri Castilho, tentou a devolução, passe errado, recupera Diogo Matheus no peito na raça, entra por baixo, dá o carrinho, desvio por último no jogador do Vitória que ficou no chão, tá caído o Dudu e lateral para o Guarani, Albertinho. Dividida normal, né? O Diogo Matheus colocou a bola na frente, ali o Dudu, ele viu que nem ia ganhar no pé de ferro, acabou ali trombando com o Diogo Matheus e tá se contorcendo de dor, que pra mim não foi nada, foi na bola. E agora vamos ver aí, né, que o Wagner do Nascimento Magalhães, né, o árbitro FIFA, que ele vai marcar. Pra mim não foi nada, jogada normal, mas tudo bem, né? Vida que segue, né, no Barradão, Vitória 1, Guarani 0, a informação para Café Canecão. 30 minutos passados deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Dália app.
Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Manuel Barradas, o Barradão é o palco do espetáculo por enquanto, 1 para o Vitória, gol marcado por ele, em Léo Gamalho, 0 para a equipe do Guarani. Na Série C por enquanto jogam, em final da Série C, Amazonas 0, Brusque também 0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Dália PP. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida, vai mudar o Bugre, Albertinho. O camisa número 27, né? O Bruninho está ali perto para ser substituído quando vai entrar o camisa número 21, né? O Lucas Araújo. Presidente bem que disse, hein? Ali vai ter que mudar ali. Eu não sei o que ele vai querer fazer com isso, né? Estamos precisando empatar o jogo, mas o nosso presida sabe melhor que a gente. Então vamos lá, Bruninho, camisa número 27, foi embora, entrou 21, Lucas Araújo. A informação para a Ridger Comunicação Integrada. Técnico mexeu, o comentarista falou, vai lá, Wagner Ferreira. Ele tinha que optar, né? Entre João Vitor, Bruno José e o Bruninho. Acho que teve a pior escolha, tirando o Bruninho. Quem é que vai ser um ponta de lança aí no caso do Bruninho? Quem é que vai fazer a função dele? Vai marcar se já tá perdendo por 1-0? Não concordei essa com o Humberto, não. Guarani no ataque, Diogo Matheus levantou na boca da botija, passa essa bola por toda a extensão da área, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Vitória, canais Futebol Interior e Dália PP, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Trabalho de bola do Vitória, campo de defesa, domina a parada, Camutanga, distribui de lado a jogada com Wagner Leonardo. Carrega no terreno, avança no gramado, estica a jogada pela ponta esquerda com Dudu. Dudu domina. Na verdade, Yuri Castilho sai da esquerda, vem pro centro, domina, para, pensa, pisa, olha, encara a marcação de Bruno José. Mais um drible, nova finta de corpo pra cima do Derek, volta a jogada com Wagner Leonardo. Wagner Leonardo de primeiro distribui a jogada com o Rodrigo Andrade. Fatiou de perna direita, buscando o costado, achou Railan. Railan domina em cima da marcação de 2, dobra em cima dele João Vitor, também o Mike, melhor pro Mike. Domina, consegue fazer o desarme. Na sequência sofre falta. Falta marcada, jogo parado, tem pressa, o Guarani já sai jogando rápido no campo de defesa. Lucas Araújo acabou de entrar no lugar do Bruninho, volta o lance. Volta a jogada com Valber. Valber de perna direita, estica a jogada na ponta com Diogo Matheus. Diogo, capitão Matheus, o capitão do Bugre. Volta a jogada na zaga central, que domina a parada é Valber. Valber domina, perna direita na bola, estica a jogada lá pela ponta esquerda, domina a parada Lucão. Lucão dominou, parou, pensou, olhou, carrega no gramado, avança no terreno, não tem com o que jogar mais à frente. O Guarani precisa mover as peças. Com um jogador a menos, tá difícil pro Guarani. Passe do Lucão, atravessado, Matheus Barbosa de primeira na ponta direita, pra absolutamente ninguém. Edson Lucas retoma, aposta a bola e parte em velocidade. Deixou curtinha a jogada com o Yuri Castilho, volta o lance com o Dudu. Dudu deu um corte seco pra cima do Derek, ganhou a parada do volante do time do Vitória. Soltou pra Mateuzinho, dominou, camisa 10, é bom jogador, baixinho, Mateuzinho. Esticou na ponta direita pra Osvaldo, Osvaldo dominou, trouxe por dentro o Mateuzinho, chamou a tabela curta com Osvaldo, volta o lance. Volta a jogada com o Relan, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Wagner Ferreira, 34 da primeira etapa, o que o Guarani precisa fazer pra tentar agredir um pouco Vitória? Óbvio, joga fora de casa, né, com um a menos. Se já tava ruim 11 contra 11, já perdia por 1-0, imagina agora. A gente já sabia que a situação ia ser complicada, né? Mas saiu perdendo por 1-0, perde um jogador. Para mim, uma escolha errada na substituição. Ficou 6 por meia dúzia. Ele tirou o Bruninho e colocou o Araújo. Para quê? Perde um jogador ofensivo, fica uma reforça no meio campo, tá perdendo por 1-0. 30 mil pessoas no Barradão empurrando o time do Vitória. Então é ter cabeça no lugar aí, esperar terminar o primeiro tempo, tentar acertar as coisas no intervalo, soltar um pouquinho mais. Porque o Mike não passa no meio de campo, o Matheus Bueno não passa. O nosso Diogo Matheus não passa aqui do lado direito. Numa dessa, o Bruno José fica órfão. O Derek está sozinho lá no meio. Então alguma coisa tem que ser feita. No intervalo, o Roberto Close vai ter que consertar esse time do Guarani. Ô JP Queiroz, fala aí pra mim. Agora com um jogador a menos, essa entrada do Lucas Araújo, o que vai servir nesse time do Bugre? Reforça o meio de campo, mas perde um pouco a parte ofensiva. O jogo está extremamente confortável pro Vitória, né? Se quiser, pra eles acabou aí e já pensou na Série A. O Guarani vai ter que correr 2, 3, 4 vezes mais e usar um pouco mais da inteligência, né? Que tá pecando no último passe ali pra sair dessa encruzilhada da defesa. Pra ficar bom mesmo, teria que expulsar um deles. Pois é, aí seria o sonho, exatamente, né? Eu tô sentindo que o Léo Gamalho ele vai ser expulso. Porque toda a dividida com os jogadores do Guarani, ele sempre tá ali protegendo e tá deixando o cotovelo, né? Se alguém tiver um pouquinho mais... Me escutem, jogadores, eu vou passar pra vocês aqui, ó, a visão, hein?
Na hora que ele armar ali a capa do Batman, vocês batem com o nariz lá, porque o sangue vai descer. Não é, presida? Fala aí. Isso aí é normal. Na hora que você vê que... Passou a visão. Passar a visão. Na hora que ele armar a capa do Batman, você bate com o nariz. O meladão vai descer, eu duvido que vai ser expulso. Não tem como, não, né? Ele é cheio de usar o corpo, né? Mas ali a gente vê ali que ele tem hora que ele deixa ali o cotovelo na maldade. Mas, voltando ao que interessa, Lucas de Souza e amigos, o retrospecto das equipes, né? 38 jogos com 13 vitórias do Bugre, 14 empates e 11 derrotas. Dessas 13 vitórias, Lucas de Souza e amigos, 8 vitórias são dentro do Barradão. Da Barradão não, né? Em Salvador, né? E então o Guarani, o retrospecto do Guarani fora de casa é bom. Quem sabe isso aí possa ajudar o Guarani. Mas com um jogador a menos fica difícil. Vem Bugre, bola retomada, Bruno José domina, faz o giro, se livra da marcação de 2, no peito, na raça, na habilidade, na ousadia, na alegria, grande parada, deixou com o Matheus Barbosa, tentou virar o jogo na ponta direita, passe errado, tira do jeito que dá Yuri Castilho, rebote é dele, Léo Gamalho com seu braço aberto, olha lá, de calcanhar ele faz o passe, consegue rebobinar a fita, voltar, jogada com Yuri Castilho, que passa a jogada, que solta aqui na metade do campo com Rodrigo Andrade, na ponta esquerda para Edson Lucas, estica a jogada mais à frente, que domina a parada, é o camisa número 7 do Vitória, Yuri Castilho, da esquerda para a direita, ele vira a jogada, inverte a página, vira a filha lá na ponta direita com Railan estica a jogada mais à frente com o Mateuzinho, deixou de lado a parada com o capitão dos caras, Osvaldo de primeira volta, o lance com o Railan domina, na intermediária, campo ofensivo, deixou com o Rodrigo Andrade, ex-jogador do Bugre, Rodrigo Andrade de lado, deixou com o Wagner Leonardo, avançou no terreno, avançou no gramado, esticou para Yuri Castilho, devolveu com o Wagner Leonardo, na ponta esquerda deixou com o Edson Lucas, fez o passe pela meia com o Mateuzinho no corta-luz, deixou a bola com o Rodrigo Andrade, na ponta direita, boa bola para Railan deixou de lado com o Osvaldo, troca passes, roda a bola Vitória, o Guarani por enquanto todo na defesa, lançamento do Rodrigo Andrade no pé do Mike, consegue girar, rebote e volta, Lucas Araújo na tabela curta, consegue fazer a saída, dorme no ponto, perde Mateuzinho no comando para Léo Gamalho, dominou, abriu na perna direita, bateu, pega Pegorari! Firme, seguro, faz a defesa Pegorari, mais uma saída errada do Guarani, Léo Gamalho na entrada da área, bateu firme, Pegorari estava esperto, Albertinho. Quando será que eles vão entender que não adianta essa jogada agora, né? Essa jogada apoiada. Vocês estão com um jogador a menos e toda a bola que sobra, aí vocês estão vendo pela Dária, né? Sobra pra ele. Léo Gamalho, ele, né, dominou com a perna direita, fez um movimento bonito, hein? Deixou pra perna de esquerda pra direita, bateu firme, bateu forte, porém, entretanto, estava lá, né? O Pegomito no gol. O Guarani muda o jeito de jogar, ou senão, Vitória aí vai levar esse 1-0 aí até, pode jogar 70 tempo, que não dá nada. Isso aí foi falta, Lucas. Vitória no campo de ataque, o Castilho ganhou a parada, levou no fundo o cruzamento, a bola vem por baixo, tira do jeito que dá o Mike, afasta do jeito que dá o perigo, rebote e volta com Edson Lucas, dorme no ponto, perde pra Derek, estica na ponta esquerda e quem sabe agora o contra-ataque do Bugre. Bruno José domina, tá sem marcação, tá sem espaço, tá sem opção, ele volta o lance com o Diogo Matheus domina, pada, pensa, pisa, olha, busca alguém pra jogar, já recupera, já recupera a feira, já volta todo o time do Vitória no campo de defesa, já se reconstitui toda a defesa da equipe, da equipe baiana. Diogo Matheus faz o passe mais atrás com Lucas Araújo domina dos toques na bola, soltou pela ponta com o Diogo Matheus pede pra alguém se movimentar, quem se movimenta tem preferência, achou o Matheus Barbosa, cruzamento, bola fechada, espalma Lucas Arcanjo! Recebeu pela meia direita, o Guarani trocou passes, Matheus Barbosa no bico da grande área, fez o cruzamento, a bola ia entrando na meta do Lucas Arcanjo, que de mão trocada manda a bola pela linha de fundo, grande lance do Guarani, Albertinho. Com qualidade, o Guarani com a bola no pé, o Guarani sabe o que fazer, agora ali o Matheus Barbosa, ele entrou, né, pelo lado direito, ali perto ali do onde joga o Bruninho e falou, eu vou mandar aqui. Quem sabe agora? Ele mandou o goleirão Lucas Arcanjo, hein? Mandou a bola pela linha de fundo. Segundo escanteio pro Guarani ali pelo lado esquerdo. Quem sabe agora, Lucas Souza? Quem sabe agora, Mike na bola, caprichou, levantou na boca da boticha, a bola vem aberta, Valber toca de cabeça pra absolutamente ninguém. No rebote a bola sobra de graça pra Dudu, que puxa o contra-golpe com Osvaldo. Osvaldo tá sozinho, domina, para, pensa, achou a jogada pelo meio, Dudu de primeira buscando. Mateuzinho no comando de ataque, Lucão, intercepta, tira. Rebote e volta de Diogo Matheus, que volta, jogada com o Lucão, Canais Futebol Interior e Dália PP, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Guarani recupera a posse da bola, sai jogando no campo de defesa, Lucas Araújo na ponta esquerda com o Lucão. Lucão domina, carrega no gramado, avança no terreno, para na metade do campo, pra cima do Léo Gamalho. Encontrou João Vitor pelo lado esquerdo, carregou, se livrou da marcação no primeiro, tentou toque no comando pra Derek, tira a defesa. No peito, na raça, João Vitor tomou, a bola sobrou. Vem o chute do Lucas Araújo de fora, a bola explode na marcação, vai fora, escanteio. O Guarani vai se soltando mais, vai pressionando o Vitória, vai em busca do empate ainda no primeiro tempo, Albertinho. É o terceiro escanteio do Guarani, o terceiro pelo lado esquerdo. Agora o Guarani ali achou o mapa da mina, hein? Chuta de longe e quem sabe o Arcanjo ali acaba entregando a paçoca.
Pelo lado esquerdo, o Mike vai chegando. Tomara que ele cobre direito, escanteio, pra não dar contra-ataque pros caras. Quem sabe agora o Guarani possa empatar a partida. Capricha aí, Mike. Capricha aí que é o gol de empate do Bugrão. Vem levantamento na boca da botija. Sobe Derek, toca de cabeça. Matheus Barbosa passa. Direita do gol, vai fora. Albert Cavalcante foi traído pela imagem. Matheus Barbosa sobe livre, leva e solta. A bola passa à direita. Passa tirando tinta da meta do Lucas Arcanjo. Se vai no gol é gaveta, Albert. Impressionante! Que cobra? Não é possível. Vocês estão olhando pela Dali, vocês que estão... Não é possível. O Mike, ele cobrou na primeira trave. O Matheus Barbosa, ele subiu livre, leve e solto. Ele cabeceou, tirou o Lucas Arcanjo, joelhou. A bola não entra, Lucas de Souza. A bola beijou o pé na trave. Ela raspou o pé na trave, não entrou. Quase o Guarani faz o gol do empate. A informação para Jump Sport. 41, quase 42 desde o primeiro tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023. Estádio Manuel Barradas é o palco do espetáculo. Daqui a pouquinho completo que vem Guarani. Bruno José soltou para Matheus Barbosa de primeira volta. O lance, opa! Isso é pra cartão o quê? É pra cartão e é cartão amarelo. Falta do Dudu em cima do Matheus Barbosa, Albertinho. Vem que só com o cartãozinho amarelo também, né? O Wagner Nascimento Pode na galera. ter revisão do VAR, hein, Albertinho? Hein? O camisa número 7, né? O Yuri Castilho chegou pegando o Matheus Barbosa. E ali foi com uma força desproporcional. Opa, e ele puxou, por cima, hein? Foi uma força desproporcional. Pra mim era 2 cartões vermelhos. Um pro Yuri e o outro pra quem está chegando ali perto pra discutir. Mas vamos ver o que o juizão vai fazer, né, Lucas Souza? Seguindo o giro do placar aqui nos canais Futebol Interior, Campeonato Brasileiro Série B. Mais cedo a Ponte perdeu para o Atlético Goianiense pelo placar de 2-0. Jogam nesse exato momento Londrina e Avaí. E o Tubarão Paranaense sai na frente com gol de Iago Dias. 1 para o Londrina, 0 para o Avaí. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na eu tô aqui feliz da vida nos canais Futebol Interior até minha vida terminar. Wagner Ferreira, o Guarani se soltou, criou chance. Já não merece um empate não, Guarani, Wagner? É incrível que quem tá merecendo fazer o golzinho é o Barbosa, hein? Já beliscou 2 vezes aí, quase faz essa última de cabeça na aí. Na terceira ele vai fazer. Olha, Deus te ouça, o Guarani com 1 a menos não tá desesperado em campo não. Parece que tá consciente, né, da dificuldade, mas ciente das suas possibilidades. Então tem uma bola parada agora, vamos ver o que vai acontecer. E aí, JP Queiroz, 1-0 pro Vitória, mas o Guarani não fica covardado na defesa, mesmo com 1 a menos, cria suas chances. Amarelou lá pro Yuri Castilho, daqui a pouquinho o Valber te confirma, mas o Guarani tá no ataque e tem falta perigosa. O Guarani cresceu, né? O Matheus se achou dentro do campo, com 2 linhas de 4 com o Derek um pouco à frente. Agora é só atacar. O Vitória não é esse bicho todo que o pessoal pensa, não. E o Guarani tá mais encorpado. Deus, JP. E aí, Albert Cavalcante? É o Yuri, né? Levou o cartão amarelo, né? O camisa número 7 levou o cartão amarelo. Ali o árbitro está mandando ele sair. Obviamente, ele foi atendido dentro de campo, na famosa Miqué, né? Porque ele acabou acertando o Matheus Barbosa e ficou ali enrolando uma eternidade. Ali o juizão falou assim, ó, meu amigo, saia pra depois você voltar. Agora está tudo igual no gramado agora. Exatamente, Quem são 10 contra agora, 10. Quem sabe agora? Diogo Matheus na bola, levantou na boca da botija, a bola vem na entrada da grande área, afasta a defesa. Tem rebote do Mike, na verdade é João Vitor na perna esquerda, uma bomba, ela passa, a direita do gol, vai fora! Um chute espetacular do João Vitor. Matou a bola na coxa, mandou a lapada. Passou à direita da meta do Lucas Arcanjo aí, Albertinho. João Vitor na lapada. Por isso que é conhecido quando o juizão também marca falta. Ao contrário, tudo é falta. O Guarani encosta nos caras, os caras caem, é falta. Mas tudo bem. Ali o João Vitor na lapada. Recebeu de fora da área, ajeitou, hein? Bonito, hein? Com a perna direita, acabou dando aquela amortecida. Bateu com a perna esquerda, bateu com o veneno, hein? Lucão Arcanjo até pulou. Mas se vai no gol, é na gaveta, nada poderia fazer. A informação para Jump Sports. Vitória no campo de ataque, trabalha a bola lá na ponta direita, domina Camutanga, esticou pra Ralan, Ralan domina, quase perde o domínio da pelota, soltou no corredor pra Osvaldo, mais 3 minutos só, mais hein? 3. Ô louco, hein? Não, o árbitro não quer jogo, tal do tá Wagner. Tal do Wagner do Nascimento Magalhães não quer jogo, só 3 minutos no primeiro tempo. Sai jogando Vitória, Wagner Leonardo na ponta esquerda, domina para Edson Lucas, saiu com bola e tudo, lateral para o Guarani, lateral para o Bugre, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes é mais que torcer, é jogar junto.
Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Trabalho de bola do time do Vitória, campo de defesa. Vitória abriu a contagem com o Léo Gamalho, mas foi só também, hein? O Guarani conseguiu se segurar, ainda criou suas chances. Ó, tô pra falar, é mais time que o Vitória. Se o Guarani botar essa bola no chão, tentar encontrar um espaço ali, empata o jogo. E quem sabe vira no peito, na raça, com o coração na ponta da chuteira, com um jogador a menos pra cima, Guarani, pra cima do Vitória. O bicho não é tão feio assim não. Bola solta no campo de defesa, domina a parada, Raylan domina, sai da direita, vem pro centro, distribui a jogada com o Dudu. Dudu junto ao círculo central do gramado, dominou, parou, pensou, firulou na sua perna esquerda, soltou lá na ponta direita com o Raylan de novo. O lateral direito do Vitória de primeiro distribuiu a jogada com o Mateuzinho. Esse aí é perigoso. Distribuiu na ponta direita para Osvaldo. Osvaldo chamou a jogada por dentro com o Rodrigo Andrade. Perdeu o domínio da bola, dá certo o lance. A bola voltou com o Osvaldo, que sai da direita, veio pro centro para armar o jogo. Chamou a jogada com o Camutanga, devolveu pro Osvaldo. Osvaldo na meia direita para Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade para Mateuzinho, chuteirinha verde a dele. Mateuzinho para cima do Mike. Volta a jogada com o Raylan. Olhou para dentro da área, chama a jogada curta com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade passou por ali o Raylan, preferiu o passe na ponta direita para Mateuzinho, levantou na boca da botija, sobe, tira do jeito que dá Valber, completa o serviço, afasta Bruno José no rebote pelo meio. Camutanga toca errada, bola no pé do Matheus Barbosa, que estica na ponta direita para Bruno José, passe errado, posse de bola, bola de graça pro time do Vitória na metade do campo. Canais Futebol Interior e Dália PP, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalho de bola do time do Vitória lá pela meia esquerda, domina a parada Wagner, Leonardo, momentos finais de jogo neste primeiro tempo nervoso, Guarani perde por 1-0, vem Vitória, bola na meia direita, domina a parada Mateuzinho, é bom de bola, o camisa 10, trouxe pra perna esquerda, soltou no comando pra absolutamente ninguém, Diogo Matheus tá esperto, ele poderia ter evitado essa saída, poderia ter protegido a bola, acabou se assustando ali com a chegada do marcador do Vitória. Era o Edson Lucas na jogada, acabou virando o corpo pro lado, mandou pro jornalista, estava apontado, jogo pro Mato, que o jogo é de campeonato lateral para o Vitória pelo lado esquerdo, vai pintar, levantamento na área, vem pro latereio lá, o Edson Lucas levantou na boca da botija, passa pelo Léo Gamalho, tira a defesa do Bugre, rebote, volta com o Derek dominou, bota a pelota no chão, o árbitro vai aproveitar pra trilar o seu apito, apontar o centro de campo e terminar a primeira etapa no estádio Manuel Barradas. Fim de primeiro tempo no Barradão, 1 para o Vitória, gol do Léo Gamalho, 0 para o Guarani. Time do Vitória abriu o marcador com o Léo Gamalho. Acabou tendo o Matheus Bueno expulso, o Léo Gamalho marcou os 19 da primeira etapa, 1 para a equipe do Vitória, 0 para o Guarani, e o destaque do repórter Albert Cavalcante no intervalo inteligente dos canais Futebol Interior. Quando vai tendo ali aquela conferência, né, no meio campo ali, nós estamos ali vendo ali o Léo Condé saindo também, você que está vendo, nos acompanhando pela Dália PP, ele, hein, o samurai Léo Gamalho fez o gol do Vitória, meu Deus. Quando ainda estamos vendo também ali o nosso treinador, o técnico Humberto Loser, o Guarani vai conhecendo a sua derrota fora de casa no Barradão, né? E quando os jogadores todos se reuniram no meio campo para poder levar aquele papo, né? Um por todos por um, 2, 3, Guarani. Porém, entretanto, falta essa bola entrar. O Guarani que com esse resultado... E tá faltando um jogador também, exatamente, né? Mas você vai ver, no segundo tempo nós iremos aí se superar. Mas só lembrando, né? O Guarani vai perdendo por 1-0. O Juventude vai passando, pegando a vaga do Guarani nesse momento. O Guarani vai ficar na 5ª colocação. Então o Guarani, um empate, né, nas circunstâncias de agora, seria sensacionais. Dá pra ouvir alguém aqui, ô Felipe? Vamos ouvir ele? O Léo Gamalho. Ainda sem o retorno lá, viu, Albertinho? Então deixa pra lá, então. Então vamos ouvir o nosso Léo Gamalho daqui, o Lucas de Souza. Muito bem, Wagner Ferreira, 1 para o Vitória, 0 para o Guarani. O resultado... foi justo nesse primeiro tempo, ou o Guarani poderia ter pelo menos beliscado um golzinho que fez no final do primeiro tempo? Em igualdade de condições, o Guarani teria endurecido mais esse jogo do que endureceu. Perdeu um jogador, a coisa ficou mais difícil. Mas mesmo assim, jogadores valentes, né, foram para cima. Algumas jogadas aí, principalmente do Barbosa, criando 2 chances aí para fazer o gol, de empate. E como o Albert disse, né, se cair um empatezinho aí, vai cair do céu e... Ora... Mesmo a derrota, né? O torcedor não pode ficar desesperado. Afinal de contas, a decisão vai ser feita praticamente dentro de casa, com jogos que restam para conseguir a sua classificação. Então, o resultado negativo hoje aqui, não é desesperador não, mas não vamos jogar a toalha, né? Tem todo o segundo tempo e pelo que eu notei ali, os jogadores estão bem unidos, né? Bem agrupados ali, prometendo aí um segundo tempo bem melhor. JP Queiroz, o nosso comentarista convidado hoje, o comentarista torcedor.
ouvinte assíduo aqui das Jornadas do Futebol Interior. Muito feliz de você estar aqui hoje, viu, JP? Mas o Guarani, por enquanto, perde por 1-0, mas jogou bem. Poderia ter terminado este primeiro tempo pelo menos com um golzinho, né, João? Depois de 10, 15 minutos de susto que o Guarani levou, ficou assustado, começou a se ajustar dentro de campo e, como eu disse já, o Vitória não é esse bicho todo. Um pouquinho mais de capricho e o Léo Gamalho sendo expulso, logo a gente consegue ficar em igualdade de número e atingir o resultado que a gente precisa. Muito bem. Sábio, hein? Sábio. Falou O JP tudo. Queiroz sabe muito. Só dando um feedback aqui pra galera, o Claudinei Corsi hoje ganhou uma folga, né? Tá de chinelinho, nosso querido Claudinei Corsi. Pantufa. Tá de pantufinha, então nós trouxemos aí JP Queiroz pra brilhantar a nossa transmissão. Mas tá tudo bem com o Ney, viu, galera? Tá tudo certo. Vamos para mais um intervalo, vamos para um intervalo rápido. Na volta a gente continua repercutindo aqui a rodada. Muitos jogos importantes na parte de cima e na parte de baixo da tabela da Série B. Tem decisão na Série C, tudo isso e muito mais no nosso intervalo interativo que volta daqui a pouquinho. Canais Futebol Interior e Dália app, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Desde 2016. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada. Pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior e na Dália app. Eu, Lucas de Souza, estou feliz da vida. Estamos de volta para repercutir esse primeiro tempo. Por enquanto, 1 para o Vitória, 0 para a equipe do Guarani. Abraçando a galera aqui no YouTube. Alô, Domingos Bergantin, reclamando da arbitragem aqui, hein? Mandando boa noite aqui pro Wagner, pro
Albert Firula aqui também, Eduardo Tolentino, grande Dudu Tolentino, Valmir Sete aqui conosco, Nazaré Silva, Carlos Eduardo Lemos Matozinho e grande audiência aqui conosco no Futebol Interior. Para você que quer acompanhar esse jogo ao vivo com imagens totalmente de graça, vai lá na Dali, vai lá na Play Store agora mesmo, baixe pelo aplicativo Dali e lá você vai ter esta transmissão aqui com a nossa pegada de rádio, mas com as imagens totalmente de graça, tá bom? Dali app, faz seu cadastro rapidinho, não tem erro. Wagner Ferreira, 1 para o Vitória, 0 para o Guarani. Gostaria de estar falando aqui 1 para o Guarani, 0 para o Vitória, mas é justamente o contrário. Mais um jogo que começou com o Vitória pressionando, o Guarani soube se segurar, até a expulsão. Parece que o Guarani estava um pouco desajeitado. Parece que depois que o Matheus Bueno foi expulso, acabou tomando 2 cartões amarelos, o Guarani se ajeitou no campo e poderia ter buscado empate. Tudo normal, né? A gente já esperava que isso fosse acontecer. Diante de quase 30 mil torcedores no Barradão, o Vitória, líder do campeonato, viria para cima na pressão, para cima do Guarani. O Guarani, no começo, tratou de se cuidar. Então, não se expôs assim totalmente. Tomou o gol, né? 20 minutos, né? Mais ou menos. O gol 19 minutos. 19 minutos. Gol do Léo Gamalho. Ali um descuido da zaga do Guarani. Primeiro um chute, né? Já que o Pegorari fez uma bela defesa. Fez o certo, né? Como todo goleiro, rebateu pro lado, não pôs na frente da área. Aí na reposição de bola, aí a dupla de zaga ali titubeou, tanto o Lucão como o Valber. Ali o Léo só desviou, aí sem culpa nenhuma pro Pegorari. Por incrível que pareça, né? O Guarani não sentiu o gol, tratou de jogar de igual para igual, evidentemente que ainda com alguns cuidados, porque eu notei que o Guarani tá meio freio de mão puxado, né? Principalmente pelas beiradas do campo. Não descendo nem os laterais, o João Vitor desaparecido no campo, o Bruno Calvo José também muito preocupado aqui em ajudar a defesa. Então realmente faltou um pouquinho mais de ofensividade para o Guarani. Mas mesmo assim, 2 finalizações, ou 3, né? 2 do Barbosa, uma do Araújo, uma do Bruninho. O goleiro teve que se virar. Tanto é que os escanteios, o Guarani tentar na frente 3-2 escanteios. É isso? É isso aí. Então, veja bem que o Guarani não ficou lá atrás totalmente, foi pra frente. Então, é o que eu disse, intervalo para que o Humberto Lousa coloque a casa em ordem. Não que tivesse um mau primeiro tempo, não fez não. Como a gente comentava aqui em off, com 10 é possível ganhar o jogo, claro. Não tem problema nenhum. Se houver uma expulsão de um time deles, melhor ainda. Mas com 10 eu acho que dá pra encarar sim, porque como nós dissemos aqui, o Vitória não é nada dessas coisas não. Ô Albert, quem tá amarelado nesse time do Vitória nesse primeiro tempo aí? Fala pra mim. Vamos lá, o Wagner Leonardo, camisa número 4, que ele é foi um com a mão. zagueiro, Exatamente, né? Ele foi com o bração achando que ele era o Superman, que era jogando vôlei, qualquer outra coisa. E o Yuri Castilho, que dá aquela pancada em cima do Matheus Sniper Barbosa ali, e o Wagner do Nascimento Margalhães FIFA esperou levantar, perguntou se queria aguinha, etc, etc, só deu um cartão amarelo. Esses são os 2 amarelados aí. E se caso o técnico Humberto Loser queira mexer na equipe, o presida depois agora vai. Agora chegou sua hora, presida. Vamos lá. Vou passar os bancários do Guarani para esse segundo tempo. Temos o Douglas Borges, o Pablo Tomás, Bruno Mendes, Ivan Alvarinho, Lucas Araújo, que já entrou, Wenderson, Isaac, Gustavo França, Kaique, Iago Teles e Regis. Diante desse público aí na reserva, eu acho que o Humberto Lousa não mexe no time pro segundo tempo não. Vem com esse mesmo time, já fez aquela alteração, né, que eu contestei, não gostei na entrada do Araújo. Não que ele não seja bom jogador, mas um ou outro. Mas é um jogador defensivo, né, Wagner? Pois é, eu acho que com o Bruninho, a opção de ataque, o repertório de ataque do Guarani seria muito mais interessante. E, no entanto, ele põe o Araújo lá, o cara até chutou de fora da área, né? Realmente com personalidade. Agora, não adianta vir com o Regis, né? Com o Isaac, com o Bruno Mendes, pelo menos no momento. Vamos deixar a bola rolar aí uns 20 minutos aí pra ver que se mexe no time ou não. Vamos ver, eu acho que o Guarani volta com uma outra cara aí pro segundo tempo. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos pra mais uma rápida pausa, a gente volta aí em definitivo pro segundo tempo, se Deus quiser, pra virada do Guarani pra cima do Vitória, com 1 a menos, tá difícil, mas o verde é a cor da esperança. Secadores ligados, vamos pra cima, Guarani. Canais Futebol Interior e Dali app, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982
3281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Lucas de Souza. Muito bem, estamos de volta em definitivo, repercutindo aqui por enquanto 1 para o Vitória, gol do Léo Gamalho aos 19 da primeira etapa, 0 para o Guarani. Rodada 32ª da Série B, que começou no último dia 10 de outubro, também conhecido como terça-feira passada, com a vitória do Mirassol diante do ABC, lá no Frasqueirão por 2-1. Boa, bem bolada, essa foi legal, essa foi boa. O Vila Nova venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1, jogando lá no Oba. A Chapecoense, hein, venceu o Criciúma por 2-1 de virada, jogo lá no Heriberto Wilson. Pra muita gente, o Criciúma já correndo por fora, e depois dessa derrota diante da Chapecoense, que briga contra o rebaixamento. O resultado foi bom pro time da Chape, que briga contra o Z4. Novo Horizontino e Tombense, Ituano e CRB, Ceará e Sampaio jogaram ontem, né, nesta sexta-feira. Curiosamente, os 3 jogos terminaram 0-0. Né? Já pensou, JP Cara? Você tá acompanhando, tal, 3 jogos, os 3 sem balançar as redes. Pra gente é positivo, né? Mas logo esse aqui vai balançar a rede também pro lado ao contrário também, então não valeu. O secador ontem tava no máximo, troquei a resistência, agradecer a Eletrolar aí, né? Não, mas que queimou. 3 jogos 0-0, aqui no máximo, aqui, quase derreteu aqui a base. Ele seca, mas não faz milagre. Exatamente, hoje ele vai ter que fazer milagre hoje, Humberto Lousa. Muito bem, complementando aqui a rodada, a Ponte perdeu para o Atlético Goianiense 2-0. Você acompanhando aqui na Dália PP nos canais de futebol interior a vitória, né? O triunfo parcial do Vitória diante do Guarani por 1-0 e o Londrina vai vencendo o Avaí por 1-0 lá em Londrina. Amanhã, hein? 20 horas, mais uma vez esse secador precisa funcionar, porque é o seguinte, Juventude Esporte, né? O Juventude, Esporte que neste momento 10-0, Esporte. está na 4ª colocação, Guarani caindo para 5º com esta derrota parcial. No saldo, né? Ele perde no saldo. Perde no saldo e no número de vitórias também. Então, aí que tá, mas que o Juventude, se entrar em campo, ele passou, né? Exatamente. Então é o seguinte, aí tem que torcer pro Esporte aí, meter uns 20-0, né? E torcer, não é? E aí o Guarani volta lá porque assim, seria interessante, né? O Atlético Goianiense hoje não ter vencido, obviamente, mas acabou vencido. E o Guarani poderia até perder hoje, que estaria dentro do G4. Sim. Porém, entretanto, como isso não vai acontecer... O Dragão venceu. Exatamente, com esse resultado aí, então é melhor torcer para quem está lá, na minha opinião, tá? Torce para quem tá lá em cima, na frente, vencer, os que estão atrás da gente dançar, né? Eu ia falar outra coisa, mas tudo Muito bem, equipes perfiladas no gramado, vai rolar no melão no segundo tempo. A saída pertencente à equipe do Bugre vem comigo, nação bugrina. Eu quero o seu like, eu quero o seu comentário, eu quero a sua participação. Alô, Bugrinos da Bahia, Domingos Bergantin Júnior, Marcos Fidalgo, o Dudu Toletina aqui conosco também. Boa. Vamos pra cima. Segundo tempo de jogo. Guarani do lado direito do seu computador, do seu smartphone, da sua televisão. O time do Vitória agora do lado esquerdo do seu smartphone, da sua televisão, do seu computador. A equipe do Guarani sem mudanças, né, Albert?
Não mudou nada, né? O técnico Humberto Loser. Só o Lucas Araújo. Só o Lucas Araújo, exatamente. O Bruninho, exatamente. O resto é todo mundo aí. O Lewanderic aí, platinado o Lewanderic. Eu já falei, se subir, farei igual o Lewanderic. Vai começar o jogo, vai trilar o apito, vai começar a emoção na segunda etapa. Você acompanhando na Dália app com imagens ao vivo, mais um show de transmissão nesta parceria show de bola dos canais de futebol interior também na Dália app. Vai rolar o melão, a equipe do Guarani pronta para dar a saída de bola. É o Mateuzinho, hein? Você acompanhando na Dália app. Mateuzinho, ele tirou o apoio ali do braço dele. O pessoal usa no intervalo, né? Exatamente. E o Mateuzinho entrando atrasado ali no gramado do estádio Manuel Barradas, que está completamente lotado, mas o Guarani não sentiu a pressão. São agora 11 contra 10, mas o Guarani não sentiu a pressão do estádio em Salvador, está completamente abarrocado. Mesmo com a menos, o Guarani vai em busca do empate, quem sabe da virada. Trila o apito, árbitro apita. Wagner do Nascimento Magalhães, boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, no mundo inteiro. Curtir a segunda etapa de por enquanto 1 para o Vitória, 0 para o Guarani. Gol marcado pelo Léo Gamalho. Manda pra frente, pegou a bola sobe, desce e cai do lado esquerdo. Campo de ataque da equipe do Bugre. Último toque do jogador do Vitória. Lateral para o Guarani pelo lado esquerdo. Campo de ataque, canais futebol interior. Itália PP, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Trabalha de bola do Guarani pelo lado esquerdo. Campo de ataque, domina a parada. Mike domina, bota a pelota no chão. Chama o gorduchinho de meu amor. Põe a pelota pra dormir gramado. Chama a jogada curta com o Lucas Araújo. Devolveu com o Mike. Mike esticou a jogada no corredor. A bola bate na marcação do Osvaldo. Pelo menos foi a impressão que eu tive. E não bateu em ninguém, na verdade. O Mike tentou tapa de lado, tentou tapa no corredor. Passe errado. Lateral bola pro time do Vitória pelo lado direito. Campo de defesa, canais futebol interior. Itália PP, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tiro de meta em favor da equipe do Vitória, vem para a cobrança Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo que precisou trabalhar na primeira etapa. Guarani criou pelo menos duas boas chances em chutes de fora da área, uma com o Matheus Barbosa e outra também com o Bruninho. Lucas Arcanjo estava esperto, fez duas defesas importantes e sai jogando no campo de defesa da equipe do Vitória. Domina a parada, Rodrigo Andrade, fica jogada na ponta direita com o Relan. Achou espaço pelo meio com o Mateuzinho, se der espaço, o Mateuzinho é um perigo, ele é bom de bola. Esticou na ponta esquerda, bom passe para Edson Lucas, engata a primeira, segunda marcha, deixou para Yuri Castilho. Yuri Castilho dominou, carregou no terreno, avançou no gramado. Devolveu para Edson Lucas, dominou, parou, pensou, encarou a marcação do Diogo Matheus, volta a jogada com o Dudu, chama a jogada por dentro com o Mateuzinho, tabela esperta com o Dudu, Dudu domina, dois toques na bola, volta o lance com o Rodrigo Andrade vira o corpo pro lado direito, solta a pelota lá na ponta, domina a parada, o camisa número 2, o Railan, chama a jogada por dentro, chama o passe com o Osvaldo, capitão do time do Vitória, volta o lance com o Rodrigo Andrade, troca passes, roda a bola com paciência o time do Vitória jogando, vem Dudu, tenta o passe em profundidade para absolutamente ninguém, Guarani fechado, Guarani fecha em duas linhas de 4, dificulta esse passe em profundidade do Vitória, que tem dificuldade para tentar infiltrar na defesa do Guarani, Alberti. O Guarani vai se fechando, o Guarani é um time safo, hein? Ali o técnico Humberto Loser sabe, né? Ele manja do riscado. Infelizmente o Matheus Bueno foi expulso e o Guarani acaba sofrendo um pouco nessa saída de bola, porque quando o Vitória toma a bola, pega todo mundo ali de calça curta. Porém, entretanto, o Guarani tem qualidade, não estava até ontem, né, no G4, até agora dentro do G4 à toa, e quem sabe o Guarani saia dessa e consiga fazer 2 gols. 2 gols do Lewanderic, aí ele consegue ali chegar perto da artilharia, ainda o Guarani dentro do G4. Já pensou, Lucas de Souza? A informação para restaurante do Aí eu vou pra galera. Vem Vitória pro campo de ataque, tabela curta do Edson Lucas, chamando a jogada com o Yuri Castilho, ele volta a jogada com o Rodrigo Andrade, devolveu com o Edson Lucas, pelo meio com o Dudu, tem espaço, carregando o terreno, avançou no gramado, soltou na ponta esquerda pra Yuri Castilho, chuteirinha amarela dele, encarou a marcação do Bruno José, do Diogo Matheus, soltou no fundo pra Dudu, vem cruzamento, a bola bate em cima da parede verde branca, bate em cima de Valber, vai pela linha de fundo, escanteio para o Vitória lá pela ponta esquerda, Alberti. O segundo escanteio, né, pelo lado esquerdo, o terceiro no total para a equipe do Vitória, que vai tentando, hein, devagarzinho, 3 minutos do segundo tempo, vai tentando amassar, né, vai tentando ali fazer o segundo gol em cima do Guarani. A informação para a construtora Patriani. Escanteio para a equipe do Vitória lá pela ponta esquerda, vem para a cobrança, Osvaldo vai pintar, chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Bugre, sinal de alerta ligado, sinal vermelho ligado, atenção defesa do Bugre, vamos tirar essa, Osvaldo, levantamento de bola na boca da botija, Léo Gamalho subiu, gaveta, Wagner Leonardo, gol do Vitória! É gol, é gol, é
maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Dália PP. Wagner Leonardo, camisa número 4 dele. Levantamento, bola perigosa na boca da botija. Wagner Leonardo subiu mais que a defesa do Bugre. Você acompanhando no repeteco na Dália PP. Uma bola veio alta no meio da área. Wagner Leonardo sobe no meio da defesa do Guarani. Testa firme pro chão, manda a bola pro fundo do barbante. Wagner Leonardo, camisa número 4. É bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede. Caiu na rede. É gol do Vitória no Barradão. Gol, palavra mágica que arrepia e traz alegria ao torcedor do Vitória no Barradão, em Salvador, na Bahia, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Dália PP. 2 para o Vitória, 0 para o Guarani. É Pegorari. Essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, alô, Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol. Oswaldo, bateu, né? O camisa número 11, o capitão, bateu com veneno, né? Com a perna esquerda, dentro da grande área. Ali no meio, né? Da grande área. Ali subiu ele, o camisa número 4, Wagner Leonardo, amarelado. Porém, entretanto, ali estava nele, né? O Lucão, que só observou a bola e não viu a movimentação do Wagner Leonardo. Quando ele acabou percebendo, ali o Wagner Leonardo acabou ali encostando a cabeça na bola, cabeceando pro chão, a bola acabou quicando e ali o goleirão São Pegorari não pôde fazer nada. Segundo gol do Vitória nessa partida, no Barradão, o Vitória vai vencendo o Guarani e acaba aí jogando, né? O famoso balde de água fria para a equipe do Guarani, que se estiver, né, estava buscando aí fazer pelo menos um golzinho para empatar, para levar, né, para tentar aí jogar pelo menos contra-ataques. Agora já era, né? Agora é remar, 2 gols contra. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer, Lucas de Souza, futebol, lógico, é uma caixinha de surpresa, mas vamos aí torcer para a próxima rodada, porque aí já era. Wagner Ferreira, de Wagner para Wagner, né? De Wagner Leonardo para Wagner Ferreira, o segundo gol do Vitória. Pois é, na bola parada, né? O Guarani, que tinha uma das melhores defesas do campeonato, toma 2 gols com 24 2 falhas dos seus zagueiros. E agora o Lucão abriu os braços pro Pegorari e falou: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Falhou na marcação do cara, só isso. E aí tá aí o segundo gol do Vitória. Subiu com muita liberdade o Wagner Leonardo. E na bola aérea, a equipe do Vitória chega ao segundo gol e vem de novo. Bola pela ponta esquerda, Dudu. Pra Yuri Castilho, invadiu a grande área, pintou o terceiro gol dos caras. Perna esquerda, bateu, gaveta! Não. Gol. Tá marcado impedimento, lance impugnado, impedimento marcado, mas vai ser revisado pelo VAR. Vamos ver aí a repetição do lance aí na Dália PP, mas se desequilibra o time do Guarani no jogo, Albertinho. Bola perdida lá na frente, né? Mike tentando sair com o Derek, ali tocou, né? De ninguém pra ninguém, graças a Deus. E graças a Deus que continue assim, 50 dias na frente, né? Ali a bola perdida lá na frente, o contra-ataque, camisa número 7, né? O Yuri Castilho, outro amarelado, bateu cruzado, né? Com a perna esquerda, acabou fazendo gol, porém, entretanto, ali o VAR vai ali anular, né? Tanto ali o Pegorari já está pronto para bater ali a infração. Mas eu vou falar para você, viu? Guarani, agora vamos fazer o seguinte, né? Torcedores do Guarani, você que nos acompanha pela Dali, etc, etc. Vamos agora ter a calma para que o Guarani, né? Para que a equipe do Guarani não tenha o problema de saldo de gols. Tomar gols bobos, né? Que nem agora. A segunda descida, o Guarani está entregue. Vimos aí 3 minutos que o Guarani tomou gol, o Guarani está entregue. Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos jogar o jogo, vamos fazer, né? Que é se defender o máximo possível e vamos esperar para a próxima partida, quando ainda o VAR ali, ó. Está ainda ali o Wagner Nascimento Magalhães, está ouvindo. O senhor Carlos Eduardo Isso, Braga, exatamente. Né? Na salinha da TI está falando alguma coisa, mas para mim, eu olhando daqui, estava impedido, né? Mas você sabe, né? Tive a mesma impressão. Tomara que eu esteja certo, né? E eles estejam errados. Porém, entretanto, ainda está lá, igual o Milionários é rico, né? Com a mãozinha na orelha, esperando ali o sinal dentro da salinha da TI. A informação para Shimozono Mega Sorte Loteria. Canais Futebol Interior e Dália PP, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. JP Queiroz 2-0 para o Vitória, que marcou o terceiro gol. O lance foi invalidado por impedimento, mas ainda está sendo revisado lá pelo VAR. No máximo, o treinador do Vitória falou: estamos com um a mais, pra cima. E o Guarani não soube se comportar nos 5 primeiros minutos, tomou o gol e agora está totalmente desestabilizado. É segurar o jogo para não perder no saldo de gol. E, na sua opinião, falhou o Lucão na jogada, no cruzamento aí, e no gol do Wagner Leonardo? Ali houve uma falha coletiva, né? O cara veio correndo da marca do pênalti, ninguém segurou. Ninguém deixou o corpo pro cara não pegar impulsão. Aí, pegou.
Aí é gol. Aí marcado o impedimento, já tá anotado, a bola já no gramado, Pelo recomeça amor o de jogo. Deus, 5 pra dias pra e 3 essa noites. demora, hein? Vem Guarani, bola esticada no Mike, no campo de ataque sobe, a defesa afasta a Relan. Tira Se do fosse, jeito que dá. Vai lá, se Wagner. fosse um impedimento por milímetro, tudo bem, mas ficou visível. Nós vimos aqui no começo da jogada. É, exatamente. Não, mas leva 3 minutos aí para definir. E vem Bugre, tabela curta de Matheus Barbosa com o João Vitor, volta a jogada com o Matheus Barbosa, rebobina a fita, volta a jogada lá com o Lucão. Canais, futebol, interioridade app, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Lateral para o Guarani, campo de defesa, faz o manejo, Mike volta a jogada com o Lucão. Lucão domina, cabeça erguida, encara a marcação do Mateuzinho, volta o lance lá com Pegorari. Pegorari recupera a posse da bola, domina dentro da sua grande área, perigosamente faz o lançamento para absolutamente ninguém. Entrega a pelota de graça para a equipe do Vitória, que vai ter a chance de atacar mais uma vez. Vem para o manejo, Railan volta a jogada lá no campo de defesa com Camutanga. Camutanga, camisa 3 dele, rebobina a fita, volta tudo lá com o goleirão Lucas Arcanjo. Você ouviu o toque? 10 minutos e meio passados deste segundo tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Dália app. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 32ª rodada, estádio Manuel Barradas, o Barradão, palco do espetáculo e por enquanto 2 para o Vitória, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando, Série C do Brasileirão, 7 minutos da segunda etapa, lá na Arena da Amazônia, hein? Por enquanto, Amazonas 0, Brusque 0, é a final da Série C do Brasileirão. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato. Aqui feliz da vida até minha vida terminar. Vem Guarani, Mike esticou na ponta direita para Bruno José. A bola passa debaixo da perna do José. Ele pede desculpa, sabe que errou, aí fica difícil, né, Bruno José? Posse de bola de graça pro time do Vitória, que recomeça a sua jogada no campo de defesa, domina a parada Camutanga, dentro da sua grande área, domina, carrega no terreno, avança no gramado, chega no intermediária, campo defensivo, para, pensa, pisa, olha, ali comanda os seus companheiros de setor defensivo, pede pra alguém se movimentar, ele vira jogada na ponta esquerda com Wagner Leonardo, autor do segundo gol do time do Leão, que vence pelo placar de 2-0, faz o passe lá pela meia direita, domina a parada mais uma vez, o Camutanga de primeira jogada com Rodrigo Andrade cheio de graça pra cima da marcação do Derek, faz o giro, volta o lance com o Camutanga domina, engata a primeira, segunda marcha, para na metade do campo, domina, para, pensa, pisa, olha, virou penteca, soltou pela meia esquerda mais uma vez com Wagner Leonardo, tá com moral, o zagueiro do Vitória marcou um dos gols do jogo, faz o passe lá para meia esquerda com o Edson Lucas volta o lance no campo de defesa com Camutanga domina, 2 toques na bola, gira a parada com o Rodrigo Andrade, e jogador do Bugre, Rodrigo Andrade dominou, cabeça erguida, faz a jogada lá pela meia esquerda, quem domina a parada agora é o camisa meia dúzia, Edson Lucas, engatou a primeira, segunda marcha, se deixar ele vai embora, ainda Edson Lucas, soltou pro Yuri Castilho mais atrás com Edson Lucas, de primeira com o Dudu, se livrou da marcação do Diogo Matheus, tabela curta pelo meio, bonita jogada, Yuri Castilho, mais um drible, nova finta, puxou pra perna esquerda, voltou pra Edson Lucas, cruzamento, Léo Gamalho de perna direita, bateu a bola de na zaga, passa a direita do gol, vai fora! Passa a direita do gol, vai fora, mas estava marcado o impedimento no lance aí, chegou fácil o time do Vitória, Albertinho. É, o Vitória vai chegando como quer, né, pelo lado esquerdo, né, fez ali o rabisco, olha, a zaga do Guarani só vai olhando, impressionante. O cruzamento dentro da grande área, ali o Léo Gamalho mais uma vez bateu, né, bateu mascado, a bola acabou desviando o jogador do Guarani quando ele, né, tava pedindo um escanteio e o árbitro, né, ali, o bandeirinha estava marcando o impedimento, foi marcado o impedimento. Segue no Barradão, Vitória 2, Guarani 0, a informação para Iga Atacado. Guarani tenta responder pela ponta esquerda, Mike no peito na raça, carregou, vai tomando tem que matar o cara pra marcar falta. Tem que cortar as pernas do cara pra marcar falta, velho. Pois é, rapaz. Ah, pelo amor de Deus. Falta pro time do Guarani pela ponta esquerda. Jogo parado, falta em favor do Bugre, Albertinho. O que ele tá fazendo aí? E o Wagner do Nascimento Margarino batendo embaixadinha, literalmente. Sai daí, deixa o jogo rolar. Já tá difícil pra nós. Falta em cima do Mike, aí você que está acompanhando ele pela Dari, você viu, né? O cara puxou uma, puxou duas, cadê o cartão amarelo? Se fosse pro Matheus Bueno, deu cartão amarelo. É o critério, não tem critério. Falta pro Bugre lá pela ponta esquerda na marca de 13 minutos da segunda etapa. Um golzinho agora, hein? Um golzinho agora pra botar pimenta no jogo, colocar o Guarani na partida. Vem pra cobrança, Mike caprichou na perna esquerda, levantamento na boca da botija. Sobe Lucão, sobe também o Valber, toca de cabeça. Se sair pela linha de fundo, tive impressão de desvio na defesa do Vitória, mas não sai pela linha de fundo, evita a saída lá o Edson Lucas. Edson Lucas mascarado, camisa meia dúzia do time do Vitória. Rebobina a fita, volta a jogada no campo de defesa. Quem domina a parada é o Wagner Leonardo, autor do segundo gol. Ele vira a parada da esquerda pra direita, quem domina
a jogada agora é Camutanga. Camutanga dominou, para, pensa, pisa, olha, carrega no terreno, avança no gramado, gira o corpo pro lado esquerdo, volta, jogada com Wagner Leonardo, Canais Futebol Interior. E aí, dá-lhe app, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Wagner Ferreira, 14 minutos e meio, já chegou o momento do Louser mexer, mais alguma peça no time? Olha, 5 minutos o segundo gol do Vitória acabou com as pretensões do Guarani. Com um homem a menos vai ser difícil tirar essa diferença. Tá certo que chegou agora numa bola parada e só no segundo tempo. Estamos aí com quantos? Quase 15 minutos no segundo tempo. Pode experimentar qualquer coisa aí que não vai resolver, não. O Derek pegou na bola o jogo de hoje? Nada. Não pegou. O João Vitor pegou na bola? Menos. Quer dizer, teve dois chutes só. Uma dele, então, outro Bruninho. Não adianta trocar nominalmente, não. É segurar para não tomar goleada. E aí, JP Queiroz, 15 minutos da segunda etapa. A situação do Guarani é complicada no Barradão. O segundo tempo tá sendo assustador no Guarani. Tá todo mundo assustado, tá todo mundo com medo da bola. É segurar, como a gente disse, para não trazer um resultado tão negativo para Campinas, para fazer aqui o nosso acesso. Trabalho de bola do Guarani, campo de defesa, Lucas Araújo, volta o lance que o Lucão tá pressionado, Lucão de primeira volta, jogada com o Pegorari. Pegorari domina dentro da sua grande área, recebe a pressão de Léo Gamalha, abre bola lá pela ponta direita com o Diogo Matheus estica a jogada no corredor para João Vitor. Na verdade, Bruno José quem domina, Bruno José estica a jogada com o Matheus Barbosa perde o domínio da bola, rebote e volta com Bruno José, no peito na raça, se livrou do primeiro, também do segundo, conseguiu a vantagem no lance. Matheus Barbosa pega o rebote e vira o jogo lá pro lado esquerdo, buscando o João Vitor, passe errado. Agradece o presente, Relan, toca de cabeça, volta tranquila, jogada com o Lucas Arcanjo, Canais Futebol Interior e Dália PP, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vitória no campo de ataque, Wagner Leonardo estica a jogada com o Mateuzinho na ponta esquerda para Yuri Castilho. Yuri Castilho domina, encara a marcação de Bruno José, de primeira jogada com o Mateuzinho, que de primeira volta a jogada com o Edson Lucas. Edson Lucas dominou, parou, pensou, encarou a marcação, volta a jogada. Na quarta zaga domina Camutanga faz o passe junto ao círculo central do gramado de perna direita, acelera a jogada lá pela ponta com Railan de primeira, volta o lance com Camutanga de primeira jogada mais à frente com Oswaldo, troca passes, roda a bola, o time do Vitória vai lá, Albert. É o scout do jogo, né? Em nome de Shimozono Mega Sorte Loterias, 64% de posse de bola do Vitória. Ah, imagine só, né? 36 do Guarani, calma aí que vem os E vem Vitória, bola com o Mateuzinho, entrada da área, perna esquerda, bateu, Pegorari pega, firme, seguro, cai no canto esquerdo, Pegorari paga geral pra defesa do Guarani, Albert. Facilidade, né? Entra como quer, já era, tá entregue, né? O Guarani está entregue, vamos lá segurar aí pra não tomar mais. Mas voltando aqui, né, estatísticas da partida, 9 finalizações do Vitória, 10ª com essa, 5 do Guarani. Finalizações ao gol, 5 do Vitória e 1 só do Guarani. Finalizações para fora, 1 do Vitória e 3 do Guarani. Escanteios empatados, viu? 3-3, grandes chances, 2 para o Vitória, foi 2 gols e nenhuma para o Guarani. A informação para Prune Alimentos. Canais Futebol Interior da LPP, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Trabalho de bola do time do Vitória, campo de defesa, quem domina a parada é Rodrigo Andrade. Na ponta esquerda ele faz o passe com o Edson Lucas. Edson Lucas, 2 toques na bola, achou Rodrigo Andrade novamente na altura do círculo central do gramado, na risca que divide o gramado, volta a jogada com o Edson Lucas. Lá do lado direito, campo de defesa, quem recebe a jogada é Camutanga deixa a jogada com o Mateuzinho estica mais à frente com o Oswaldo desenvolveu com o Mateuzinho, drible curto, foi pro chão, falta nele. Falta em cima do Mateuzinho, jogo parado, falta marcada, é falta para a equipe do Vitória na metade do campo aí, Albert. O Mateuzinho, né, o camisa número 10 é o rabiscador, quando vai mudar, fazer as mudanças, o técnico Humberto Loser, 3 mudanças, meu Deus, vai o camisa número 11, vai embora, o Lewanderi que vai embora, vai entrando o camisa número 9, o Bruno Mendes, vai embora o camisa número 17, que é o Bruno José do Derby, o camisa 17 vai embora, vai entrando o camisa número 7, Pablo Tomás. E agora daqui estou vendo aqui o camisa número 19, o João Vitor da Lapada, vai embora o camisa número 19 e vai entrando o camisa número 33, o Gustavo França. Então vamos lá, então Bruno José do Derby, camisa número 17 foi embora, entrou o camisa número 7, o Pablo Tomás, o João Vitor da Lapada, o 19 foi embora, entrou o 33, Gustavo França, e o Lewanderi, camisa número 11 foi embora, entrou o camisa Vitória número 9. no ataque, cruzamento, bola do Oswaldo, perigosa, tira a defesa do Guarani, afasta do jeito que dá, defensiva do Bugre, completa aí, Albert. E vai embora o Lewanderi, né, foi embora o Lewanderi, camisa número 11, entrou camisa número 9, o nosso querido Bruno Mendes,
a informação para a Ridger Comunicação Integrada. Técnico mexeu, comentarista falou, vai lá, Wagner Ferreira. Trocou todo o ataque, né, por atacado. Tirou o Bruno, o Derek e o João Vitor e colocou os 3 aí que acabaram de entrar, né, o Pablo, o Bruno e o França. Então eu acho que é uma tentativa. Se vai dar certo ou não, vamos esperar que alguém do meio campo aí tenha uma visibilidade aí de deslocar algum jogador aí para poder fazer alguma jogada, porque senão vai ficar do mesmo jeito. Se a bola não chega para os atacantes, realmente a coisa fica muito difícil. 2-0, difícil de tirar a vantagem, mas ainda tem tempo, né, Lucas? Tem tempo. E o verde é a cor da esperança. Canais Futebol Interior e Dália PP aqui, nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Pegorari com a posse da bola de perna direita, despacha, manda pra frente, Mike toca de cabeça, achou Gustavo França na ponta esquerda, no flanco pela canhota, bota na frente, para na frente a marcação de Rodrigo Andrade, que leva a vantagem, manda a bola pela liga de lado, lateral para o Guarani, já cobrado pelo Mike, tem pressa o Bugre, bola com o Lucas Araújo, chama a jogada por dentro com o Matheus Barbosa, pra cima Guarani, chama que vem Guarani, bola pela meia com o Lucas Araújo, cabeça erguida, busca alguém pra jogar mais à frente, toca de lado, jogada com o Mike se movimenta no campo de ataque, Gustavo França, Mike prefere voltar a jogada com o Lucas Araújo domina, 2 toques na bola, avança no terreno, avança no gramado para Bruno Mendes faz o pivô, volta a jogada com o Mike, da esquerda pra direita, boa bola pra Pablo Tomás domina, bota a pelota no chão, chama Gordogênio, meu amor, volta o lance com o Diogo Matheus, passe forte do Pablo Tomás, Diogo Matheus teve dificuldade pra dominar, pra cima do Yuri Castilho, dominou, carregou na contramão, sofre a falta. Falta do Yuri Castilho, falta em cima do Diogo Matheus, já cobrada. Tem pressa o Guarani, está jogando mais atrás, domina a parada, Matheus Barbosa, deixou de lado com o Lucas Araújo na ponta esquerda com o Mike vai pra cima da marcação do Osvaldo, ainda no lateral esquerdo do Guarani, chama a jogada por dentro com o Lucas Araújo dominou, tá sem espaço mais à frente, faz o passe pela meia com o Diogo Matheus apoiando por dentro, camisa 13, o lateral direito do Bugre, chamou a jogada pela ponta esquerda com o Lucão avançou no terreno, avançou no gramado, vai embora o camisa 3 do Guarani, soltou pela ponta esquerda com o Mike pra cima da marcação do Osvaldo, chamou pra dançar, balançou o corpo dentro, passe pra Gustavo França, passe errado, no peito, na raça, pegou o rebote, Gustavo França bateu, espalma Lucas Arcanjo! Em 2 tempos, Lucas Arcanjo salva o Vitória. No peito, na raça, Gustavo França pega a bola, desarma ainda no campo de ataque, manda a bomba de perna direita, você vê no repeteco na Dália PP. Mandou no cantinho, Lucas Arcanjo tava esperto, faz grande defesa o arqueiro do Vitória, Albertinho. Tudo começou com ele também o Bruno Mendes, hein? Parabéns, deu o golpe, né? Foi pra cima, acabou ali roubando o doce da criança, da boca da criança ali da zaga do Vitória, quando apareceu ele, hein? Gustavo França. Bateu de perna direita, bateu com aquela famosa curva no cantinho, no canto esquerdo do goleirão Lucas Arcanjo, que na ponta da unha, sabe aquela unha que ele não arrancou a ponta? Ele fez a defesa. Que defesa, o Guarani quase diminui o marcador. Ainda segue no Barradão. Vitória 2, Guarani 0. A informação para restaurante unha do Dadá. Tipo Zé do Caixão, é isso? Exatamente, presidente. Que defesa, hein? Defesaça do Lucas Arcanjo fechando o gol do Vitória. Que responde e vem pro campo de ataque com o Wagner Leonardo. Carrega a jogada pelo meio, faz o passe com o Osvaldo. Osvaldo de primeira volta, jogada com o Camutanga. Junto ao círculo central do gramado, camisa 13 domina. 2 toques na bola, show Osvaldo. Osvaldo volta tudo lá com o Lucas Arcanjo. 22,5 passados deste segundo tempo. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na rádio, na Dália PP. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 32ª rodada. Por enquanto, lá no Barradão, 2 para o Vitória. Gols do Lego Armali e também do Wagner Leonardo, zagueiro 0 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo Futebol Interior informando. Por enquanto, lá no Estádio do Café, 1 para o Londrina, 0 para o Avaí. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Dália PP. O Lucas de Souza, tô feliz da vida. 2 para o Vitória, 0 para o Guarani. Tem tempo ainda, Guarani com 1 a menos desde o primeiro tempo. Matheus Bueno foi expulso, dificultou as coisas pro time do Guarani, que tomou um segundo gol também no início do segundo tempo. E aí tirou toda a motivação do time do Bugre, que é valente, tenta marcar, tenta jogar, tenta criar, tenta pelo menos um gol para botar pimenta no jogo. Vem Vitória, o Vitória que é líder da Série B, vai se consolidando cada vez mais no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro na próxima
última temporada. Tentativa de passe no comando de ataque. A bola buscando o Léo Gamalho, afasta a defesa do Bugre. Rebote de volta com o Lucas Araújo. Lucas Araújo tenta o passe lá na ponta direita buscando o Pablo Tomás, passe errado. Retoma a defensiva do time do Vitória que parte em velocidade. Chega na metade do campo. Tabela curta de Rodrigo Andrade com o Dudu. Volta a jogada no campo de defesa com Camutanga. Camutanga tranquilo, favorável, sem pressão alguma. Ele faz o passe mais à frente com o Mateuzinho. De primeira jogada com o Relan. Relan na ponta direita com o Osvaldo. Chama a jogada por dentro, sai da direita, vem pro centro, busca a jogada pelo meio. Bola com o Mateuzinho. Mateuzinho devolve com o Osvaldo. De primeira lá pela meia esquerda com o Dudu. Dudu carregou no gramado. Passou Yuri Castilho. Bola pra ele. Yuri Castilho no bico da grande área pela ponta esquerda. Encara a marcação do Pablo Tomás. Volta a jogada com o Dudu. Dudu carregou pelo meio. Chamou a jogada por dentro com o Mateuzinho. Passa seu curto. Mateuzinho conseguiu o domínio. Dudu de primeira pro Osvaldo. De primeira pro Yuri Castilho. Furou Yuri Castilho. A jogada do Vitória, tabela curta, passes, a triangulação saiu, mas na hora do chute. Que chute, hein? Que jogada mal feita lá pro Yuri Castilho, acabou furando, a bola se perder em linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Guarani, vem substituição no time do Vitória aí, Albertinho. É o GG, né? Vai embora o camisa número 21. O Dudu. Bela jogada no campo de ataque, né? Mas depois ali o Yuri Castilho, graças a Deus, ali acabou chutando o vento. Parecia o Michael Jackson quando ele faz o cuspé. E ele acaba jogando o pé pra cima, acabou ali fazendo o mesmo lance. Né, o mesmo lance quando agora, né, depois de 5 dias, 3 noites e 14 horas, vai aparecendo o lance ali, se estava impedido ou não o jogador do terceiro gol do Yuri exatamente, Castilho. cara, mas até mesmo no meu Super Nintendo em 1995, já mostrava ali no impedimento melhor, né, mais rápido que isso, mas tudo bem, né, então foi lá, o camisa número 21, Dudu foi embora, entrou camisa número 18, GG. A informação para Café Canecão. Guarani no campo de ataque, Mike trabalha a jogada curta com o Matheus Barbosa. Lançamento no ponto futuro buscando o Pablo Tomás, tira a defesa. Rebote e volta, Bruno Mendes de primeira na ponta direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus se evitar a saída, pode dar boa. Encara a marcação do Yuri Castilho, daí para Pablo Tomás. Pablo Tomás dominou, girou, se livrou da marcação. Opa! Falta nele! Agora aprendeu a marcar, né? Falta em cima do Pablo Tomás, é falta perigosa em favor do Guarani, Albertinho. É, agora mudou-se, né, pelo jeito agora. Agora o Guarani consegue, né? Beliscar aquelas famosas faltinhas que no primeiro tempo não conseguia. Era só pro lado do Vitória. Então falta perigosa ali no pico da grande área pelo lado direito. Quem sabe agora, né? Diogo Matheus ali na bola. Vamos ver ali o que eles vão fazer. Na rodada passada contra o Vila Nova, uma falta pensou, mais né? ou menos dessa posição. Mas o Pegorari foi pra área no caso, Pegorari né, foi pra área, Pablo aí, Tomás será? estava lá. Será que agora sai o primeiro gol do Guarani, Albertinho? Agora eu espero que sim, né? Espero ali que aquela jogada na primeira trave, hein? Vai ser jogada a bola na primeira trave ali, a bola vai ser um bate-rebate e ali o Bruno Hallam Mendes irá diminuir o placar, Lucas de Souza. Vamos aguardar. Falta para o Guarani lá pela ponta direita, vem pra cobrança Mike. Mike na perna esquerda, atenção, secadores ligados, vem Mike na bola, levantamento, a bola fechada, toque de cabeça, a bola vai entrando, tira Camutanga! Teve a chance o Guarani, cruzamento fechado do Mike. Subiu o Valber, tocou de cabeça, tava fora. O goleiro Lucas Arcanjo, Camutanga evita que a bola chegasse no Bruno Mendes. Quase o gol que diminuiu o placar aí, Albertinho. É, quando aí o terceiro, né, o quarto escanteio para o Guarani, a bola não entrou por pouco. Ali o Valber ainda conseguiu concluir. Quase o Guarani faz o gol, diminui a partida. E tem escanteio, o Valber levantou na boca da botija, toca de cabeça do zagueiro pro meio do tumulto, afasta a defensiva do Vitória. Vamos, Guarani. Pressão do Guarani, vem pra cima do Leão Bugre em busca do primeiro gol pra botar pimenta no jogo. Se não der pra ganhar, vamos empatar, Guarani mesmo com a menos. É difícil, é complicado, mas não tem o que fazer. Canais Futebol Interior e aí, Dália PP aqui, nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Retoma a posse de bola o time do Vitória e parte em velocidade. Mateuzinho carregando o terreno, avançou no gramado, abriu na ponta direita, bola pra Railan, bota na frente, chega inteiro no lance, Mike consegue o desarme, faz o giro e parte em velocidade, toma falta. Falta ali do Railan, jogo parado, falta marcada, Canais Futebol Interior e Dália PP aqui, nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Ô, Lucas. Vai lá, Alberti. Mandar um abraço aqui para o Moni Fernandes. Ah, você conhece? o Marcelino, hein? O Marcelino. Grande Marcelino. Exatamente. ST Soldas e você. Olha só. Em breve, hein? Em breve, hein? Coming soon, como diria. Coming soon. Exatamente. O Rodrigo Carvalho também. Vamos aí mandar pro Thiago Ventura.
Um abraço pra você, Thiago Ventura, e a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook e aí no YouTube, Lucas de Souza. Aqui no YouTube, aí, já daqui a pouco eu dou uma passadinha, porque vem Guarani na ponta direita, bonita jogada, Pablo Tomás, trouxe pra perna canhota, levantamento na boca da Bugi, já afasta a defesa do Vitória. Completa o serviço, tira do jeito que dá Yuri Castilho, rebote e volta no Bugre, vem com o Lucão chama a jogada por dentro com o Matheus Barbosa, de primeira volta, jogada no campo de defesa com o Valber domina, carrega na contramão, tá marcado, recebe a pressão de Léo Gamalho, faz o passe na ponta esquerda com o Lucão na quarta zaga, passa a metade do campo, encara a marcação de Mateuzinho, soltou de lado a jogada com o Mike domina, para, pensa, pisa, olha, encara a marcação de Oswaldo, volta o lance, volta a jogada com o Lucão domina, para, pensa, pisa, olha, avança no terreno, avança no gramado, passa a metade do campo, invade a linha territorial do Vitória, o Vitória é todo armadinho, todo recuado, o time do Vitória prontinho pro contragolpe, Gustavo França dominou, cochilou, perdeu a posse da bola, tentou recuperar a posse da pelota, foi pro chão ali, o Railan consegue recuperar a equipe do Guarani, recupera a posse de bola com o Matheus Barbosa para Lucas Araújo, esticou no comando, boa bola para Pablo Tomás, soltou na ponta direita, boa jogada com o Diogo Matheus, devolveu para Pablo Tomás olhou para dentro da grande área, tem tentativa de cruzamento, a bola bate na marcação do Yuri Castilho, sobra dentro da área com o Rodrigo Andrade, teve frieza, consegue tirar, afasta a defensiva do Vitória, tenta puxar contra-golpe com o Léo Gamalho tenta o passe buscando o GG, passe errado, consegue ainda evitar a ceder de bola, o Léo Gamalho volta tudo lá no campo de defesa com o Wagner Leonardo, Canais Futebol Interior e Dália app, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. 30 minutos cravados deste segundo tempo passa. O tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Dália app. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Manuel Barradas, o Barradão em Salvador, é o palco do espetáculo, por enquanto 2 para o Vitória, gols marcados pelo Léo Gamalho e também pelo Wagner Leonardo, 0 para a equipe do Guarani, placar ao vivo Futebol Interior informando, Campeonato Brasileiro da Série B, hoje mais cedo você acompanhou na voz de Marcelo Corsato, a derrota da Ponte para a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 2-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região, Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Dália app. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Wagner Ferreira, no momento que daqui a pouco o Albert completa aí as substituições no time do Vitória. Mais 31 minutos da segunda etapa, por enquanto 2-0 Vitória. Olha, parece que a alteração feita pelo Humberto Lousa deu um resultado, o Guarani cresceu aí, só falta um pouquinho mais de capricho aí, porque veja bem, o Pablo jogando aberto pela direita, o menino aqui, o França por aqui, até o Bruno Mendes também, dá uma melhorada no ataque do Guarani. Vamos ver se dá tempo ainda de chegar pelo menos ao empate. Jesus. E aí, Albertinho? Meu pai do céu. Em nome, né, em oferecimento à Pizzeria Papagaios. Mateuzinho, camisa número 10, vai entrar, foi embora e vai entrar ele. 23, Giovanni Augusto, que já um dia já foi conhecido por nós como Giovinco Augusto. Isso mesmo, então Mateuzinho 10 vai embora, entrou 23 Giovanni Augusto, tomara que entregue a paçoca. E Léo Gamalho, ele mesmo vai embora, camisa número 9, e entrou camisa número 17, o Zé Hugo, nome de cantor, hein? Então 17, Zé Hugo entrou no lugar do Léo Gamalho, número 9, e ele, Giovanni Augusto, camisa número 23, entrou no lugar do Mateuzinho. A informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Mexe as suas peças também o técnico Léo Condé, vem Vitória na ponta direita com Oswaldo, faz o passe mais atrás com Giovanni Augusto, na primeira dele no jogo, de perna direita, volta, jogada na quarta zaga, quem domina a parada é Wagner Leonardo, camisa 4 dele, estica a jogada com GG domina, passa metade do campo, invade a linha territorial, Bugrina, solta a jogada pelo meio com Giovanni Augusto dominou, cabeça erguida, é bom jogador, Giovanni Augusto, passou pelo brinco de ouro, esteve aqui no passado, bola com GG na ponta esquerda, deu primeira jogada com Wagner Leonardo, esticou na ponta, canhota para Edson Lucas encara a marcação do Pablo Tomás, se livrou do Tomás, ainda Edson Lucas, carregou na ponta esquerda, mais um drible, nova finta, lindo lance, invadiu a área, soltou para o Yuri Castilho, mais atrás com o Giovanni Augusto, perna direita, bateu, ela passa a esquerda do gol! Passa a esquerda do gol, vai pela linha de fundo, que lance do Edson Lucas lá pela ponta esquerda, para Yuri Castilho, que de primeira soltou nele, no Giovanni Augusto, uma bomba de perna direita, um tapa seco, se vai no gol é gaveta, Albertinho. Pode todo mundo querer aí fazer gol aí, mas Giovanni Augusto não pode fazer gol não, tá louco? Que liberdade, né? Veio costurando mais uma vez a marcação do Guarani hoje, como disse o presidente, né? O Guarani tem uma das melhores defesas do campeonato.
Mas tá uma frouxidão essa zaga. E ali acabou sobrando pra ele, pro Giovanni Augusto. Tá complicado. Não, mas jogador a menos, beleza. Mas o sistema defensivo do Guarani está montado. O problema é como os jogadores estão se portando. Eu não sei se pilharam muito, né, os jogadores por conta dessa partida, né? Uma vitória, poderia colocar o Guarani a 3, né? 3 partidas para o acesso, porque o sistema defensivo do Guarani fazia tempo que eu não via jogar tão ruim assim. E não podemos tomar gol de Giovanni Augusto. Pelo amor de Deus, Giovanni Augusto não. A lei do ex é complicada, é uma das maiores leis, uma das leis que funciona é essa tal da lei do ex. Canais Futebol Interior e Dália PP, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Falta para a equipe do Vitória lá pela ponta esquerda, falta cobrada com rapidez. Aí vai mandar voltar. Castilho e vai mandar voltar. Ah, mas aí que tá, né, mano? O cara não quis ser esperto. Aí, ó, então aparece Humberto Loser, ó lá. Calma pra galera, cabeça fria, coração quente. Já dizia assim Abel Ferreira, né? Abel Ferreira. Agora não, agora tá ao contrário, né? Agora estamos com a cabeça quente e o coração frio, né? Porque pela madrugada, que segundo tempo o Guarani vem fazendo. Segundo tempo complicado pro time do Guarani, com um jogador a menos, tomou um gol no início da segunda etapa, o gol do Wagner Leonardo, que é quem domina a posse da bola na quarta zaga e parte em velocidade. Solta a pelota mais à frente com o GG domina, avança no gramado, avança no terreno, chama a jogada curta lá com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade na ponta esquerda com o Edson Lucas volta a jogada com o Wagner Leonardo, chama a jogada por dentro com o Rodrigo Andrade de primeira volta a jogada com o Wagner Leonardo, sai da esquerda, vem pro centro, busca a jogada, avança no terreno, avança no gramado, para na frente da marcação do Lucas Araújo, soltou pela meia, boa bola com o GG na meia direita, boa bola mais à frente com o Yuri Castilho, solta a jogada pela ponta direita com o Renan, daí pro Oswaldo incansável, Oswaldo domina, passa o pé em cima da pelota, inverte a página, vira a folha da direita pra esquerda, acha a jogada lá com o Wagner Leonardo, domina no peito, com estilo, bota a pelota no chão, chama a garotinha de meu amor, soltou com o Rodrigo Andrade na ponta esquerda com Edson Lucas encara a marcação de Pablo Tomás, chama a jogada pelo meio com o Rodrigo Andrade dominou, parou, pensou, olhou, troca passes, roda a bola, Vitória, põe na roda o Guarani, o time do Vitória, vem Camutanga, avança no terreno, avança no gramado, volta, jogada com o Railan domina, sai da direita, vem pro centro, volta a jogada, volta no círculo central do gramado, quem domina pra dar é Rodrigo Andrade, troca passes, vem no toque de bola o time do Vitória, vem de novo com o GG lá pela meia esquerda, domina, faz o giro, é Giovanni Augusto, na ponta esquerda, bom passe, domina a parada, o Edson Lucas ameaça fazer o cruzamento, traz por dentro, faz o passe com o Giovanni Augusto de perna direita, boa bola fatiada, inverte a página, vira a folha, dominou Railan, vem o cruzamento, ela bate na marcação de Mike, vai pela linha de lado, lateral para o Vitória pela ponta direita, posse de bola em favor do Vitória e vem Isaac aí, Alberti. Meu pai do céu. Não, vamos lá, vai. Em nome de Iga Atacado, substituição do Guarani. Vai embora o Matheus Sniper Barbosa, camisa número 5, e acharam ali... Já pensou Isaac entra no gramado e muda a história desse jogo? Exatamente, acharam ali no vestiário ele lá, vem aqui, faz favor, filho, faz favor, vem aqui, vamos lá, fazia tempo que você não entra em campo, vamos lá, entrou camisa número 29, Isaac, brincadeiras à parte, né, Isaac foi um jogador muito importante do Guarani, mas fazia tempo que ele não, né, performava, como diria Lucas de Souza, mas tá aí, Matheus Barbosa vai embora, entrou 29, o Isaac, a informação para Bebidas Poti. Saída de bola errada do Guarani no peito, na raça, tenta brigar pelo rebote. O Mike tá pressionado pelo Giovanni Augusto. O Mike gira uma, duas vezes, tá pressionado. Deixou com o Lucão tá pressionado. Tira do jeito que dá o quarto zagueiro do Bugre. Achou o Isaac na primeira dele no jogo. Isaac Mandrake domina, carregou, dorme no ponto, perde, aposta a bola, perde pro GG. Olha o Isaac aí, perdeu a bola, vem a equipe do Vitória. Zé Hugo invadiu, mais um drible, linda fita, 2 pra trás, tentou a jogada, foi desarmado no hora H. Zé Hugo foi fazendo fila na hora do chute, foi desarmado, se salva, defensivo do Bugre, Wagner Ferreira, a entrada do Isaac aí na meiuca do time do Guarani. Não sei pra quê, né? Isaac, no lugar do Barbosa, que vinha fazendo uma boa partida, para mim seria um dos destaques do Guarani, mesmo na derrota. De qualquer maneira, ele coloca o jogador descansado, talvez para jogador um pouquinho mais ofensivo do que o Barbosa. Talvez essa tenha sido a intenção do Humberto Loser. Vem Bugre pela ponta esquerda com o Mike, estica a jogada com o Isaac, o Mandrake devolveu pra Mike, Mike domina, faz o giro de calcanhar pra Isaac, beleza de jogada, daí pra Gustavo França, linda finta, soltou no comando pra Bruno Mendes dominou dentro da área, deixou de lado com o Mike, fatiou, levantou na boca da Budinha, Pablo Tomás tocou de cabeça pro meio do tumulto, afasta a defensiva do Vitória, tira do jeito que dá Edson Lucas, rebote voltou pela meia, Lucas Araújo, traído pelo kick da bola, consegue recuperar a pelota, foi pro chão, é falta nele!
Falta em cima do Lucas Araújo, falta pro Bugre, Albertinho. Falta pro Bugre, mas o Lucas Araújo levou sorte, hein? Vocês estão vendo pela Thalia PP, a bola da famosa pelo kick da bola, né? Ali ele acabou ali dominando e acabou tomando aquele famoso trança-pé do camisa número 7, né? O Yuri Castilho. Falta marcada, falta já cobrada. Já cobrada Guarani no campo de ataque. Pablo Tomás tentou o cruzamento, a bola bate na marcação do Edson Lucas, que chama a galera, chama a torcida pra vibrar junto com o time. Vence pelo placar de 2-0 Vitória. Vitória, hein? Com este resultado vai chegando 61 a 61 pontos. Que coisa, ultrapassa a marca dos 60 pontos ganhos do time do Vitória e tem mais substituição aí, pelo amor de Deus, para, Vitória, de mexer aqui, que aqui você me atrapalha. O camisa número 11 vai embora, Oswaldo, hein? O Oswaldinho vai embora e vai entrando o camisa número 20, o Wellington Ney. Olha só, o Wellington Ney faz tempo, hein? E vai embora também o camisa número 8, Rodrigo Andrade. Nossa senhora. E vai entrar o camisa número 5, Léo Gomes. Então lá, Rodrigo Andrade, camisa número 8, vai embora, entrou o 5, o Léo Gomes. Rodrigo Andrade, que estava sendo quase expulso no começo do ano de lá, quase apareceu aqui no Guarani. Vai embora, entra o camisa número 5, o Léo Gomes. E também foi embora o Oswaldo, camisa número 11, o capitão experiente. E vai entrando o camisa número 20, o Wellington Ney também, que é outro experiente. A informação para a Construtora Patriani. Guarani no campo de ataque, Pablo Tomás domina, tenta o cruzamento, a bola bate em cima da marcação, vai fora, escanteio. E foi a 5, viu, Lucas? Escanteio, foi a 5 escanteios, Albertinho? Não, foi a 5 substituições do Vitória e agora mais um escanteio do Vitória. Se eu estiver certo, eu quero que o presidente diga sim ou não. Presida, 4 escanteios para a equipe do Guarani e agora o 4º escanteio para a equipe do Vitória. Estou certo ou errado? É isso. Escanteio pro Bugre, que tenta pressionar, tenta o golzinho agora no final pra botar pimenta no jogo. Diogo Matheus na bola, vai pintar levantamento na boca da Budinha, bola no meio da área, sai do gol. Lucas Arcanjo firme, seguro, faz a defesa, tem pressa, estica a jogada do lado esquerdo e tome contra-ataque do Vitória. São 5 contra 3, 5 contra 3, bola esticada na ponta esquerda pra GG. Antes do GG, tava esperto, o Mike tira do jeito que dá, salva a pátria do Bugre, que parte em velocidade, agora é contra-golpe do time do Guarani. Que chance teve o Vitória, era um 5 contra 3, o passe errado do GG, se salvou a equipe do Guarani, que vem pro campo de ataque com Gustavo França, na ponta esquerda com o Lucão domina, carrega no terreno, avança no gramado, chega no intermediário, estica a jogada mais à frente, volta o lance com o Isaac deixa com o Lucão. Canais Futebol Interior da LPP, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Trabalho de bola do Guarani, campo de defesa, Pegorari domina, estica a jogada na quarta zaga, quem domina a parada é Lucão. Lucão, 2 toques da bola, fez a jogada com o Mike, não teve o domínio da bola. A bola passa embaixo da perna do Mike, vai pela linha de lado, lateral para a equipe do Vitória, campo de defesa, 41, cravados desse segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Dália App. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Manaus Arradas, o Barradão em Salvador é o palco do espetáculo e por enquanto 2 para o Vitória. Gols marcados pelo Léo Gamalho e também pelo Wagner Leonardo, 0 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando lá no Estádio do Café. O Londrina vai vencendo o Avaí pelo placar de 1-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato, aqui nos canais Futebol Interior. Feliz da vida até minha vida terminar. Desce a ladeira, vem Vitória pro campo de ataque, bola solta na ponta esquerda com Wagner Leonardo. Engatou a primeira, segunda marcha, deixou espaço, ele foi embora. Bola esticada na ponta esquerda, recebeu o cruzamento do Edson Lucas, bola no meio da área. Toque de cabeça no meio da cozinha do Léo Gomes, a bola passa à direita, vai fora. Livre, leve e solto, Léo Gomes no meio da área do Bugre, tocou de cabeça. E a bola não tomou a direção correta, foi pela linha de fundo. A bola tocou na cabeça e no ombro do Léo Gomes. Tirou totalmente a direção da bola. Cruzamento do Giovanni Augusto. E quase o Vitória chegou no terceiro gol aí, Albertinho. Na verdade, né, o cruzamento, né, pelo lado esquerdo ali, o camisa número 5, Léo Gomes, ele acabou dando uma umbrada na bola e fez um movimento com a cabeça. Eu tenho certeza, se é o Quinzão que estivesse lá, o pai do JP, se ele estivesse lá com 1,91 m, é isso mesmo, né, JP? 1,94 m, dentro da grande área, 2 ou 1. Primeiro que eu não deixaria essa bola passar, outra, se ele estivesse no ataque, ele faria o gol. Que chance perdeu o Vitória, graças a Deus que continue assim.
No Barradão está Vitória 2, Guarani 0. A informação para Prona Alimentos. Trabalho de bola do time do Guarani, campo de defesa. Quem domina a parada é Pegorari. Pegorari, tabela curta com o Lucão na quarta zaga. Lucão domina, engata a primeira, segunda marcha pra cima, Guarani. Pra tentar diminuir o jogo, pra tentar diminuir essa vantagem, botar pimenta no fim da partida. Vem Guarani pro campo de ataque, Isaac, o Mandrake, tabela curta com o Lucão. Lucão domina, intermediária, campo defensivo, passa, metade do campo, invade a linha territorial da equipe do Vitória do lado esquerdo. Lançamento em profundidade no costado da defesa pra Isaac. De chaleirinha pra Gustavo França no bico da grande área pela canhota. Fez o giro, driblou a marcação do Zé Hugo, veio o cruzamento por baixo. Aparece a marcação de Wagner Leonardo, afasta o perigo. Tira do jeito que dá, manda a bola pela linha de lado, Canais Futebol, interioridade APP, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bola brigada ali pela ponta direita, vai pro chão, o jogador do Vitória vai pro chão. O Wellington, nem o árbitro não deu nada, deu só saída de bola em favor do time do Guarani, que vem pro campo de ataque com o Mike. Mike faz o manejo, volta a jogada com o Valber, teve mais sorte que juízo, driblou Giovanni Augusto, na sequência da jogada perde a bola pro GG e tome contra-ataque do Vitória, lá pela ponta esquerda Zé Hugo carregou no terreno, avançou no gramado, prendeu um pouco a pelota, deu tempo do time do Guarani se recompor defensivamente, bola pelo lado esquerdo, vem a equipe do Vitória com Edson Lucas, desce a ladeira o Leão, bola com o GG na ponta esquerda, recebeu a jogada Edson Lucas puxa a jogada pelo meio com o GG pelo meio com o Léo Gomes, cabeça erguida, busca alguém pra jogar mais à frente, ameaçou passar no ponto futuro, o Railan preferiu trazer por dentro, o Léo Gomes com o GG na ponta esquerda, fez o passe pra Giovanni Augusto lá pela meia esquerda, domina, pensa, encara a marcação ali pela meiga, fez a jogada por dentro com o GG soltou pra Wellington Nem domina, mais um drible, fez a jogada lá na ponta esquerda com o Wagner Leonardo, de primeira jogada com o Giovanni Augusto na intermediária, abriu pela ponta canhota com Edson Lucas, olhou pra dentro do tumulto, ainda Edson Lucas chama a tabela pelo meio com o GG dominou, faz o giro, faz a finta, busca o espaço, Firula penteia, volta o lance com o Giovanni Augusto de novo com o GG pela ponta esquerda, GG dominou, parou, pensou, olhou, busca espaço, busca alguém pra jogar, achou na ponta esquerda, Edson Lucas fez o cruzamento, a bola perigosa, afasta a defesa do Bugre. Tira do jeito que dá, mais 3. Que completa, mais 3 minutos de acréscimo, ô louco, só isso. Não, tá bom. 10 substituições e 3 minutos de acréscimo, tá de brincadeira, tá arbitragem. Vem o chute de fora do time do Vitória, a bola bate em cima da marcação de Yuri Castilho, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani, Canais Futebol, interior e Dália APP, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Ô Wagner Ferreira, 10 substituições em campo e 3 minutos de acréscimo no segundo tempo é sacanagem. Não dá pra entender esses critérios da arbitragem, né? É só você contar, né? Substituições 5 do lado do Guarani, 5 do lado do 10 trocas, pô, cada uma com 1 minuto pelo menos. Bom, imagina. Tá bom, se tivesse empatado o jogo, tivesse 0-0, eu ia ficar bravo, mas pela situação que tá, os homens tá chegando com tudo, velho. Cada descida dos homens aqui, o cabelo arrepia. Tá bom, aqui pra mim, na verdade, nem o acréscimo ia dar. Se quiser terminar agora, pode terminar também, viu? 46 minutos, o Guarani vai conhecendo mais uma derrota, vai saindo do G4. Após o empate contra o Vila Nova na última rodada, criou-se expectativa do time jogar um pouco melhor diante do Vitória no Barradão. Era um jogo difícil, era um jogo complicado, mas o Guarani sucumbe diante a força do time do Vitória, que vem para ataque. Lançamento para o Wellington no comando de ataque. O toque do camisa 20 do Vitória, que perde o domínio da bola, recupera o Lucão. Daí para Isaac, na finta de corpo, se livrou da marcação no primeiro, ainda Isaac bota na frente, chega por baixo o GG. Manda a bola pela linha de lado lateral para o time do Guarani pelo lado esquerdo do campo de ataque, Canais Futebol interior. E Dália APP, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Guarani perde a posse da bola, recupera a equipe do Vitória e vem pro campo de ataque com o Léo Gomes. Estica a jogada mais à frente com o Giovanni Augusto na ponta esquerda. Ele tem o Zé Hugo. Zé Hugo devolve com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto esticou pra GG. Boa bola no comando, parte em velocidade. Ainda GG, perna esquerda na bola. Uma bomba, ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Canais Futebol interior e Dália APP, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Wagner Ferreira vai terminar o jogo, vitória justa da equipe do Vitória diante do Guarani? Não há o que contestar, né? Foi um jogo atípico, né? Enquanto o Bueno estava em campo,
Guarani, né, com 11 contra 11, até que perdendo por 1-0, mas estava sustentando, tinha condições de empatar o jogo, até virar. Ninguém pode dizer o que ia acontecer. Mas depois da expulsão ficou um jogo diferente. Aí o Vitória ficou à vontade para fazer o segundo gol na virada do jogo, no comecinho do segundo tempo, e acabou com qualquer pretensão no Guarani. As alterações feitas, até que algumas acertaram, as outras não, do Humberto Louço, mas agora não é lamentar. É acreditar que são jogos ainda dentro de casa, evidente que o próximo ainda é fora contra o Mirassol, uma outra pedreira, mas dentro de casa o Guarani pode fazer o seu, a sua lição de casa e conseguir o objetivo. Termina o jogo, aponta o centro de campo, Wagner do Nascimento Magalhães, FIFA do Rio de Janeiro, termina o jogo. Termina o jogo no estádio Manuel Barradas, 2 para o Vitória. Gols marcados pelo Léo Gamalho, também pelo Wagner Leonardo no segundo tempo, 0 para o Guarani. Albert Cavalcante, destaque deste que foi um resultado ruim da equipe do Bugre para cima do Vitória. O Guarani antes dessa partida, tinha 40% de aproveitamento fora de casa, Em 15 jogos são 4 vitórias, Ceará, ABC, Avaí e Chapecoense. 6 empates, Ponte Preta, Tombense, Vila Nova, Criciúma, Ituano e Sampaio Corrêa. E agora a sua 6ª derrota, Perdeu para o Juventude, Sport, Novo Horizontino, Botafogo e CRB. E só mesmo aí uma lembrança, É o primeiro 2-0 que o Guarani toma. Verdade, primeiro jogo o Guarani é derrotado só, gols, exatamente. Então, assim, o Guarani agora, próxima rodada, essas duas partidas agora, jogou contra o Vitória no Barradão e agora vai pegar o Mirassol. O Mirassol que está, se eu não me engano, Lucas de Souza, bate os olhos aí, mas tá Mirassol com 51. Sétimo com 52. 52 pontos, aí que mora o perigo, como diria aquela música, que mora o perigo, não se engana, vale a pena, vale a cama, vale o riso. Por quê? É mais um confronto direto. Então o Guarani agora, além de tudo, jogar 2 partidas fora de casa, o Guarani precisa, mais do que nunca, da vitória. Então se esse jogo contra o Vitória era o jogo que seria uma final, contra o Mirassol, por conta desse resultado negativo, virou mais que uma final. E depois o Guarani tem 2 jogos em casa, aí a gente vê o que acontece. Mas agora o nosso foco agora é outro. É o Mirassol, Lucas de Souza. Muito bem, o foco agora é o Mirassol. JP Queiroz, 2 para o Vitória, 0 para o Guarani. Um jogo que talvez a gente pudesse colocar dessa forma, Foi um enquanto o Matheus Bueno esteve em campo e outro diferente depois da expulsão. E claro, o segundo gol do Vitória, logo no começo do segundo tempo também deu para sentir o time do Guarani bem... acabou sentindo bastante, o segundo gol marcado aí pelo Wagner Leonardo logo no início do segundo tempo. Talvez faltou um pouco de preparação mental dos jogadores do Guarani, porque o Vitória tá vindo abalado de jogos ruins. A goleada, perdeu a última rodada e não vem apresentando um futebol brilhante. Tá levando o campeonato do jeito que tá dando. Faltou aquela preparação mental para segurar o jogo, segurar aquela pressão dos 15 minutos, tanto que tomou os gols de bobeira na marcação. E agora é juntar não é terra arrasada, é juntar não é terra arrasada, aliás, longe disso, Faltam 5 jogos, Albert? Faltam 5 jogos, são Exato. 15 pontos em disputa. O Guarani ainda enfrenta o Mirassol na próxima rodada, o Botafogo, Londrina, que brigam na parte de baixo da tabela, Criciúma, ABC e o Atlético Goianiense na última rodada. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 jogos, 18 pontos em disputa. É amplamente possível para o Guarani brigar por esse acesso. E outra, o jogo, haja vista, o Vitória... Depois da goleada que sofreu pro CRB, presidente? 6-0 lá no estádio Rei Pelé. Tem uma imagem emblemática, de todos os jogadores ali reunidos com o técnico Léo Condé. E a partir desta derrota, o Vitória não perdeu mais, pelo contrário, engatou uma sequência de bons resultados, a não ser o último jogo aí contra o Criciúma, perdeu por 1-0, jogando fora. Mas é um time aquela que goleada foi um desvio de rota, Desvio de rota porque é atípico uma goleada do time desse como o Vitória, tomar de 6 do CRB. O CRB tem um bom time, dirigido ali pelo Daniel Paulista, mas tomar já de 6... Já era também, então, irreconhecível naquela noite, se é que o jogo foi à noite. Sim. Então, nada demais. E a vitória hoje em cima do Guarani... absolutamente normal, não é terra arrasada dentro como você mesmo disse. Claro, contexto do contexto. Porque jogando na casa dos homens, diante do líder. Exatamente. Agora a maneira como aconteceu, aí que tem que ser exatamente ser estudado. E o fato de ter perdido a vaga no G4 também é doído, Esse é o ponto. E o Guarani, 2 rodadas atrás, estava nessa, Exato. Jogava e tinha sorte, querendo ou não, mesmo com essa derrota, o Guarani está aí fora da zona da classificação, mas o Guarani tem uma bela de uma sorte, o secador. Na rodada passada. Não, nessa rodada mesmo, também. com os
empates das equipes, o Guarani não acabou. Exatamente. Ou seja, ele não perde a quinta posição. Exatamente, ele fica ali, né? Tem o Juventude que já está lá dentro da casinha, né? Se o Juventude ganhar, vai abrir 3 de vantagem. Exatamente, aí que começa a calculadora e aí o secador começa a aumentar mais a potência. Por quê? Porque só lembrando, né, com essa vitória do Vitória, né, ele foi para 61 pontos. Com mais 2 vitórias, segundo os matemáticos, vai para 99,9% de chance. Né? Então, assim, mais 2 vitórias praticamente o acesso. Vou falar igual o presidente, para não virar um pleonasmo. Mais 2 triunfos do Vitória. O Vitória, só temos 3 vagas no G4. Então, aí que começa a arder os nossos olhos, né? Porque não podemos mais dar o luxo de perder pontos bobos. Hoje um empatezinho seria uma boa, né? Olhando no contexto. Porém, entretanto, o nosso querido Matheus Bueno acabou sendo expulso e também o nosso Wagner do Nascimento Magalhães, FIFA, Rio de Janeiro. Meu pai do céu, eu não gosto de falar de arbitragem não, quem sou pra falar, mas eu vou falar pra você, hein? Picotou o jogo. Principalmente nesse segundo tempo aí, com apenas 3 minutos de acréscimo, com 10 substituições, né? Não sei qual foi o critério, mas enfim. Você com imagens na Dali, daqui a pouquinho os melhores momentos da partida entre Vitória e Guarani. Mas agora o G4 ficou assim, né? O Vitória líder absoluto, 61 pontos, 56 pontos Atlético Goianiense, que venceu a Ponte por 2-0. O Sport, que joga amanhã diante do Juventude, fora de casa, com 55. E fechando aí o G4, o Juventude, que com essa derrota do Guarani, por conta aí do número de vitórias, o Guarani desce, fica com 54. E os melhores momentos do jogo. Primeira boa pontada, logo com 1 minuto, hein, ô JP? Logo com 1 minuto, o Guarani, a gente tava se arrumando aqui ainda, né? Porque foi a transmissão na seguidinha. O João Vitor teve essa chance. Aí o Vitória recupera essa posse da bola, essa saída de bola apoiada do Guarani também. Deu certo hoje também, porque o Vitória não faz lá aquela pressão, mas teve esse lance perigoso aí do Yuri Castilho, JP, um chute perigoso. Assim, o Guarani, a dupla de zaga do Guarani hoje teve uma jornada bem abaixo, né? Que não é normal. E olha esse lance aí do Bruninho, ó, recebeu pela meia esquerda, mandou pro gol, Lucas Arcanjo, hein? Na mão que foi também, o Lucas Arcanjo foi muito bem, né? Foi requisitado algumas vezes e ele foi muito bem. Aí a jogada que culmina no gol, né, do Vitória, bela jogada do Dudu, achou o Yuri Castilho, daí pro Mateuzinho, Pegoraro espalmou no primeiro lance e aí total desatenção, hein, Alberti? Total desatenção, cruzamento do Oswaldo e o gol do Léo Gamalho. Ah, pelo amor de Deus, né? Fez a costura, legal que a marcação frouxa, né? Muito frouxa. A bola acabou sobrando e o Léo Gamalho, você vê, ó, se você olhar pelo lance, ó, ele pega, né, ó, ali a finalização Pegorari, faz a defesa, ali o Léo Gamalho ele já pega, ó, atacante, sabe o que vai fazer, ó, já se posiciona entre o goleiro e a zaga. Ali o Lucão, pelo amor de Deus. Aí mais uma saída errada do Guarani, presidente. Olha lá, agora com o Lucas Araújo em campo, né? Aí o domínio do Léo Gamalho. O Léo Gamalho é aquele típico centroavante que precisa de poucos toques para poder deixar um gol, né? E você mesmo disse em off que é um jogador perigoso. Falou também durante a transmissão que era um jogador perigoso e anotou um dos gols do Guarani. Agora essa bola, hein? Cruzamento do Mike. Se essa bola entra, presidente, do Matheus Barbosa, era outro jogo do segundo tempo. Eu estava dizendo, um dos destaques do Guarani vinha sendo o Barbosa. Não acreditei que ele pudesse ser substituído, não. E aí o segundo gol, né? Cruzamento lá pelo lado esquerdo. Na barba do Lucão. Exatamente. Na barba do Lucão, Albert, cruzamento do Oswaldo, gol do Wagner Leonardo. Braço lá. Exatamente, abre o braço é outra coisa, né? O Lucão, ele fez aquele famoso, olhou a bola, né? O zagueiro azarrou. Sentiu o cheiro, né? O perfume do atacante, porém, entretanto, não seguiu o jogador. Ele subiu livre, leve, solto, cabeceou, pegou horário, nada pôde fazer. Aí o chute do Derek de fora da área. O único dele no jogo todo. Chute de longa distância, mais um jogo apagado do Derek, né? Foi bem contra o Novo Horizontino, fez gol, mas passou em branco contra o Vila Nova e também contra o Vitória na data de hoje. Aí o chute do Gustavo França, que entrou bem no segundo tempo, no lugar do João Vitor, tomou essa bola com a ajuda do Bruno Mendes, bateu no cantinho, o Lucas Arcanjo foi bem, fez a defesa. E aí, olha aí essa cobrança, hein? O toque de cabeça do Valber, buscando o Bruno Mendes na segunda trave, hein, JP? Toque de cabeça do Valber, se essa bola passa aí pelo Camutanga, acha o Bruno Mendes, era gol do Guarani. Derek conseguiu fazer, não? E aí nos momentos finais já do jogo, o Giovanni Augusto, né? Recebeu na entrada da grande área, bateu forte, bateu firme, a bola passou tirando tinta da meta do Pegorari. Muito bem, com os melhores momentos do encontro entre Vitória e Guarani, vamos nos despedindo aqui da Dália PP, agradecendo o Albert Cavalcante.
Eu que agradeço, Lucas de Souza e amigos. Aí o Guarani, né, se prepara agora, né? Voltando para a próxima jornada. Joga contra o Mirassol, sexta-feira, às 21h30, naquele horário que nós gostamos tanto, né? Da noite, maravilhoso, 21h30, para quem trabalha no sábado. Nossa, também é uma delícia, né? No meu caso. Mas o Guarani, né, se prepara, vai voltar, lembrando, né? Que o Guarani ali, os pendurados não levaram o cartão amarelo. Foi mesmo ali, o Matheus Bueno acabou sendo expulso e está fora da próxima partida. E só lembrando, hein? O Guarani precisa, mais um confronto direto, precisa vencer o Mirassol para não ser, né, surpreendido aí na zona de classificação. Lucas de Souza e amigos, um abraço e até a próxima. Muito bem, JP Queiroz, nos despedindo da Dália, mas você fica conosco aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Satisfação de estar participando. Não deu hoje, né, gente? Mas acreditamos que vamos para a vitória aí contra o Mirassol para continuar a busca pelo acesso. Muito bem, Wagner Ferreira nos despedindo aqui da Dália PP pra galera que acompanhou esse jogão de bola com imagens. Não deu pro Bugre, mas seguimos em frente aí pelo sonho do acesso. Não há como discutir o resultado. Vitória merecida do time da casa, que é líder, né? E tá aí já a prova de que porque realmente venceu o jogo e porque tá na liderança do campeonato. Agora, time por time, eu acho que os times são praticamente iguais. Equivalentes. O Guarani venceu em Campinas 2-0, a Vitória devolveu o resultado lá na Bahia. Agora foi um jogo atípico em função, né, do gol tomado muito cedo, né, o primeiro gol, e depois a expulsão do Bueno, infantil, diga-se de passagem, e daí o Guarani teve que jogar com as armas que tem, com um a menos, na casa do adversário, 30 mil pessoas no Barradão, realmente ficou muito difícil. O Humberto Lousa mexeu no time, eu acho que até mexeu acertadamente, deu uma melhora com a entrada dos três, ele mexeu por atacado no ataque do Guarani. É uma redundância, né? Mexeu por atacado no ataque. Mas realmente melhorou. Agora é de se pensar, né? Hoje o Bruno Calvo José apagado pelo lado direito, do lado esquerdo o João Vitor também apagado. Então ele colocou o Pablo e colocou o França, me parece que melhorou. É de se pensar já, inclusive, o aproveitamento desses caras aí no próximo jogo. Muito bem, a você que nos acompanhou na Dália PP, um grande abraço aqui da nossa equipe verde e branca dos canais Futebol Interior. Até a próxima, fiquem com Deus. Canais Futebol Interior e Dália PP, aqui dos canais Futebol Interior acompanhando a Série B. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada. Pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash.
Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Lucas de Souza. Eu tô aqui com a bancada verde e branca dos canais Futebol Interior repercutindo a derrota do Bugre pra cima do Vitória, né? O Vitória venceu o Guarani pelo placar de 2-0 e vamos adiantando a nossa pauta com as notas do jogo. Como o Guarani perdeu pelo placar de 2-0 para o Vitória, não teremos a eleição do melhor jogador em campo, então vamos adiantar aqui a nossa pauta com as notas do jogo, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Wagner Ferreira. Transferidor, régua, compasso, o que mais? Transferidor, régua, compasso, borracha, caneta, todos lápis. os apetrechos. Então vamos começar com o nosso goleiro, né? O Pegorari, São Pegorari. Não teve culpa nenhuma nos 2 gols que acabou tomando, né? Qual a nota do nosso querido Pegorari? Vai ficar com uma nota 7. Não teve culpa, como você disse, nos gols, né? Bobeada total da zaga. Sistema defensivo hoje mal, né, presidente? Entre aspas, né? O Lucão participando dos 2 gols de maneira negativa. Primeiro permitiu a presença do Léo Gamalho, e no segundo o cara que veio de trás ali para cabecear na barba dele. Então, os 2 gols na culpa da zaga do Guarani. Pegorari isento de qualquer culpa. Fez algumas boas defesas, nota 7 para ele. Nota 7 pro Pegorari. Diogo Matheus, o capitão, que hoje foi um tanto quanto apagado. Muito preso, né, na marcação, porque o Vitória veio já com uma bafa logo no começo do jogo, e o Guarani sentiu um pouquinho, então tratou de se resguardar. Então, Diogo Matheus, malemar, né, como diz o outro, passou do meio campo e também não fez uma dobra boa com o Bruno Calvo José. Ficou devendo o nosso capitão Diogo Matheus, mas mesmo assim na média 5. Média 5. Valber, camisa 34, talvez hoje o jogador menos qualificado do time do Guarani, se eu posso colocar dessa forma, presidente? Olha, eu tenho a impressão que esse jogo aí encerrou a presença dele como titular do Guarani. Hashtag volta Alan Santos. Acho que Alan Santos volta na próxima partida. E mesmo porque não fez uma boa dupla com o Lucão. Os dois acabaram se batendo cabeça, né? Os gols aconteceram justamente no meio deles ali. Então, vou até adiantar aqui, nota 4 pro Lucão e 4 pro Valber. Muito bem, 4 pro Lucão, 4 pro Valber, justo, né, pelo que apresentaram no jogo. E o Mike, lateral esquerdo, camisa 612? A mesma coisa que o Diogo Matheus, né, preso na marcação, aliás, ele não teve no João Vitor também aquela dobra. Do lado direito não funcionou, do lado esquerdo também não funcionou, pelo mesmo motivo. Então, o Mike vai ficar com a mesma nota do Diogo Matheus, nota 5. Nota 5 para ele. Indo para o meio campo, Matheus Barbosa. Gostei do Barbosa. Acho que nem deveria ter sido substituído. Vou dar uma nota 7 para ele. Veja bem, ele finalizou, fez jogadas, fez lançamentos. Não, achei que até a alteração não foi coerente, não. A tirada dele para a entrada do Isaac. Resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. Eu acho que até piorou. Então, uma nota 7 para o Barbosa. No lugar do Matheus Barbosa, entrou o Isaac, o Mandrake, aos 27 do segundo tempo. Bom, o que ele fez? Ele deu um contra-ataque pro Vitória. Que ele me lembra mais algum lance aí do Isaac? Do Isaac, ele deu uma correria pela esquerda, exatamente. Deu uma finta de corpo. Não, ele colocou a bola na frente, a zaga tirou, depois ele entrou também. Eu ainda narrei na velocidade, o Albert deu risada, né? Na velocidade, falar de velocidade com o Isaac é meio difícil. Então não era jogo pro Isaac, não. Mas vou ficar com uma nota 4 aí pra não ser muito presidente. Cruel com ele. Foi escolhido, tá bonzinho, né? Presidente. Passa, vem aqui, moço. Você trabalha aqui? Entra agora, entra. Muito bem, e o Matheus Bueno, hein? Tem nota inferior a 0 ou não?
Não. Olha, na numerologia, no conjunto dos números, né? Agora, o número negativo, né? Menos negativo, um, né? menos 2. Uma nota Os zero. números problema. reais, né? Existem negativos. Um jogador da categoria dele, né? Titular do time, não poderia ter feito o que fez. Sabendo que estava pendurado na mão do juiz com o cartão amarelo, foi fazer aquela lambança lá, socou a bola no chão. Isso aí não é o árbitro que foi rigoroso, é a regra. Então foi mandado para fora, justamente prejudicou o Guarani, não só no jogo de hoje, como no próximo, né? Que está fora contra o Mirassol. Nota 0 pro Bueno. Nota 0 pro Bueno. E o Bruninho, camisa 27. O Bruninho, eu acho que ele foi sacrificado pelo esquema, né? Pela opção do técnico Humberto Louser. Quando ele não teve o Bueno, ele preferiu entrar com o Araújo e tirar o Bruninho. Não faria isso. Matou praticamente uma jogada de ataque do Guarani. Porque o Bruninho é bem mais ofensivo, né? Bem mais rápido, finaliza. Não que o Araújo também não seja mau jogador, mas não faria essa alteração naquele momento. Então o Bruninho vai ficar com uma nota 4. Ele já tinha finalizado, já tinha feito algumas boas jogadas. Presidente, uma coisa que eu pensei na hora da substituição da entrada do Lucas Araújo, eu pensei na entrada do Regis no meio. Não era jogo para ele, hein? O jogo pedia mais velocidade. O Regis ia dar uma cadência negativa no jogo. Então não era. Eu pensei nisso também. Botar o Regis aí, mas o Regis é para controlar o jogo. Para controlar o jogo, né? Não é para do jeito que estava o jogo, precisando de mais velocidade. Mais intensidade, né? Não era jogo para ele, não. E muito menos pro Isaac, né? Muito bem. E no lugar do Bruninho, né? Aos 27 minutos aos 17 minutos do segundo. Na verdade, aos 32, perdão. Aos 32 do primeiro tempo ainda entrou o Lucas Araújo. Vai ficar com uma nota 5 o Araújo. É um bom jogador, merece ser melhor observado, né? Um jogador que finaliza também para gol. Mas nota 5. Para ele no jogo de hoje. Nota 5 para o Lucas Araújo. Indo para o ataque, Bruno José. Longe daquele Bruno José que a gente vê esforçado, né? Brigando na defesa e partindo para cima do marcador. Não sei o que aconteceu com o Bruno. Bom, sucumbiu como todo o time, né? Nota 4 para ele. No lugar do Bruno José entrou o menino Pablo Tomás aos 19 da segunda etapa. Notei uma ligeira melhora, né? O Pablo me parece um jogador que tem um bom repertório também. Afinal, ele, na partida contra o Vila Nova, salvou o time, né, da derrota. No último lance, né? Acabou empatando. Até acho, ninguém me bateu nada, mas está merecendo uma chance no lugar do Bruno José para a sequência do campeonato. Esse Pablo é bom jogador, nota 5. Bom jogador o Pablo Tomás. Na outra ponta, o João Vitor. Vai ficar a mesma situação do Bruno José, né? Não teve um apoio do lateral. E individualmente ali bem marcado, então não pôde render nada. Nota 4 também para ele. No lugar do João Vitor entrou o Gustavo França. Gostei, eu até elogiei o Humberto, né? Porque tirou 3 atacantes cansados, colocou 3 jogadores descansados e o França foi um deles. Eu gostei, vai ficar com um ponto acima do João Vitor, nota 5 para ele. Nota 5 para o Gustavo França. No comando de ataque, o Derek. Nota 3 para o Derek. E durante todo o jogo, um chute a gol. Foi no segundo tempo aí que o goleiro fez uma boa defesa. No mais, sumido em campo. Não tanto por culpa dele, por parte do esquema de jogo. O Guarani não teve jogadas ofensivas pelas beiradas, troca de passe, 1-2, nada disso. Então o centroavante morre de fome numa situação dessa. E no lugar do Derek, né, também aos 19 minutos, o Guarani colocou o Gustavo França, Pablo Tomás, o Bruno Mendes no lugar do Derek. Eu dizia que não adiantava trocar, que se não houvesse uma mudança radical, talvez no meio campo, né, para criar jogada para esse pessoal da frente, não ia adiantar nada. Como não adiantou, entrou o Bruno Mendes, acho que pouco pegou na bola, vai ficar com a mesma nota do Derek, 3. Muito bem, e o técnico Humberto Louser, hein? Vamos dizer, teve culpa na derrota, escalou o time titular, sem nenhuma contestação. As alterações, podemos até discutir aqui por que ele tirou o Bruninho e colocou o Araújo. Foi uma questão de opção, ele poderia ter tirado o Bruno José ou o João Vitor e deixasse o Bruninho por ali. Em todo caso, preferiu isso aí, mas não foi por essa alteração que o Guarani deixou de vencer a partida. Mexeu no ataque, o time que não estava rendendo, mexeu nas 3 posições do ataque. Então vai ficar com uma nota 6 aí para o Humberto Louser. Nota 6 para passar de ano. E a arbitragem, hein, do senhor Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado aí pelo Thiago Rosa de Oliveira e também pelo Carlos Henrique Alves de Lima Filho. Ele é meio enrolado, eu já sabia que ele poderia complicar, mas cá entre nós, resultado do jogo não teve culpa nenhuma, né? Inclusive anulou um gol
do Vitória, ele não, bem né? anulado. Né? Ele até ficou na dúvida ali, foi preciso ir pro VAR num lance claro de impedimento. Ficou uns 6 minutos, né? No poder... lance real, ali em tempo real, nós vimos o Sim. impedimento, o Bandeira deu, e ele ficou lá quase 3 minutos. Inclusive, um dos motivos, né, pelo acréscimo. Sim, Porra. mais um motivo, né? Mas Não. ele deu 3 minutos, gente. Ele deu 3 minutos no primeiro tempo e mais 3 no segundo. É realmente impressionante. Bom, o meu xará lá já está na estrada da volta, 45 anos, mora em Cabo Frio, administrador de empresas. É um árbitro meio enrolado mesmo. Os dois bandeiras foram bem, né? O Thiago e o Carlos Henrique. O Thiago mora em Mesquita, é um empresário, e o Carlos Henrique é militar. Bobear, ele manda aprender. Cuidado, hein? É lá todos os 3 do Rio de Janeiro. Ó, arbitragem enrolada do árbitro. Agora, teve participação no resultado? Nenhuma. Uma nota para arbitragem? Nota 6. E para fechar, a nota do jogo. Olha, no jogo, o Vitória, né, foi para cima do Guarani, criou várias chances. O Guarani, né, dentro das suas limitações, fez o que pôde no jogo de hoje, um jogo atípico. Então, vamos ficar aí com um jogo aí com uma nota 6, né, no joguinho de hoje. Muito bem, com a nota do jogo, a gente encerra aí as notas do jogo para Vitória 2, Guarani 0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E com as notas do jogo, vamos encerrando a participação aqui do nosso querido Albert Cavalcante na nossa jornada esportiva. Albert, seu destaque final para a Vitória 2, Guarani 0. Perdemos, que coisa. Mas tudo bem, agora falando sério, né? Que coisa, hein, Albert? Que coisa. Pô, todo mundo esperando aí, né? Pelo menos um empatezinho. Eu acreditava que o Guarani voltasse, né? Sabendo, obviamente, né, que do outro lado existe uma equipe, né? Por tudo que envolve, né, o Campeonato Brasileiro tão disputado. O Guarani que do seu retrospecto, né? O Guarani que em 39 jogos agora. O Guarani tem 13 vitórias, 14 empates e agora a 12ª derrota. Dessas 13 vitórias que o Guarani conseguiu, né, no retrospecto geral, 8 vitórias foram em Salvador. E no Manuel Barradas, a última vitória foi em 2019, se eu não me engano, 2009, 2019, alguma coisa assim, se eu não estiver enganado. E então o Guarani não consegue, né, os 3 pontos, trazer os 3 pontos para Campinas e acaba, querendo ou não, por mais que tenha ainda mais alguns jogos, né, 6, 7 jogos ainda, rodadas, né, 7 rodadas, né, presida? 6 rodadas? 6 rodadas. O Guarani começa ali, infelizmente, começa a ver os seus adversários que estavam abaixo crescer. O Guarani começa a ter aquela gordura, aquela famosa mini meta. O Guarani acaba ali com eu vou colocar na conta do Vila Nova, tá? Se um resultado positivo fosse contra o Vila Nova, o Guarani poderia dizer assim que trocaria a vitória em casa pela derrota hoje contra o Vila Nova. Porém, entretanto, o Guarani empatou em casa, perde fora e vai enfrentar o Mirassol, que estava, né, ali brigando pela linha intermediária, e ali com os resultados todos nós acabávamos, né, ali estávamos todos de olhos arregalados em cima do CRB. O CRB, querendo ou não, com esse empate, acabou, né, com a derrota, acabou ali afundando. O Mirassol, como não quer nada, né, está ali na ponta da botija. Então se torna-se esse jogo contra o Mirassol, né, que nós se enfrentamos todo o Campeonato Paulista, né, um mini Campeonato Paulista, agora é de suma importância para o Guarani. Porque se caso houver uma derrota, né, o Mirassol vai passar o Guarani. E o Guarani, mais um confronto direto. Mais um confronto direto, e aí é o seguinte, amigo, aí eu começo a me lembrar que 2021, né, mas vamos esquecer isso, né, cada jogo é um jogo, mas então o Guarani foi derrotado, o Guarani está na 5ª posição, sexta-feira para mais uma batalha. Os amarelados do Guarani nessa partida foram o Matheus Pirlo Bueno, que levou 2 amarelos e tá fora. E levou o cartão vermelho e está fora, e o Bruninho do Voleio também levou o cartão amarelo, mas não está fora para a próxima partida. Lucas de Souza. Muito bem, este Albert Cavalcante. Wagner Ferreira, seu destaque final e o que esperar do Guarani para o jogo desta sexta diante do Mirassol, com provavelmente o Lucas Araújo aí no lugar do Matheus Bueno. Da última vez, depois né, o Lucas Araújo esteve em campo 3-0 contra o Tombense. Depois que o Guarani perdeu para o Juventude, aliás, perdeu naquelas circunstâncias, né? Sim. É uma de presente, né, dada pelo Alan Santos, inclusive, que eu estou defendendo aqui no lugar do Valber. Mas de lá para cá foram 8 jogos e o Guarani não perdeu, estava mantendo uma invencibilidade de 8 jogos. Ia perder hoje para o Vitória.
Não é terra arrasada perder para o Vitória lá, normal, a maneira como perdeu um jogo atípico aqui, podemos até discutir, né? Mas isso aí já comentamos aqui durante a transmissão. Então é reabilitar contra o Mirassol. Não vai ter o Bueno, talvez ele comece com o Araújo, formando a dupla ali com o Barbosa. E o resto do mesmo time aí, talvez até uma experiência ali com o Pablo no lugar do Bruno José, ou quem sabe até o menino que entrou ali, o França, no lugar do João Vitor. Enfim, está nas mãos do Humberto Louser escalar o melhor Guarani aí para essa partida de sexta-feira, 9h30 da noite. É, horário sessão coruja, hein? Lá em Mirassol. Olha, esse campeonato não está nada definido, né? Vamos dizer que o Vitória disparou, mas as demais vagas, né? Pode mudar muito em confrontos diretos. Vejam o Criciúma perder para Chapecoense. Verdade. Quem é que esperava isso? Ninguém. Então, pode acontecer resultados surpreendentes desses que estão aí na frente do Guarani. O próprio Mirassol, né? O próprio Sport, quem mais que está no meio ali? O Juventude. O próprio Novo Horizontino também, né? Então, o problema é o detalhe também, né? O detalhe do saldo de gols, número de vitórias, saldo de gols, nada de perder, como perdeu hoje aí, se bobear, se puder tomar um 3 ou 4, o saldo de gols ia para o espaço. Então, eu acho que alguma das vagas vai ser decidida justamente nesse quesito aí, no saldo de gols. Então, vamos ficar esperto aí, partir para Mirassol aí com toda a confiança e conseguir o resultado positivo. Muito bem, falou Wagner Ferreira, nossa análise tática, a voz da experiência aqui nos canais Futebol Interior. JP Queiroz, agradecer mais uma vez pela honra de estar aqui conosco. Muitas coisas boas estão por vir aí, né, JP? E, certeza. Claro, né, o que esperar do Bugrão para esse jogo de sexta-feira. Eu que agradeço a sua participação aqui, o convite, muito bem feito, e eu agradeço por estar aqui, depois de tanto tempo tentando vir. Tempo, hein? Demorou, mas deu chegou certo, agradeço o carinho aqui da recepção de todos. A você que assistiu, né, que prestigiou aqui, infelizmente, a derrota, e levar para sexta-feira uma concentração maior, que infelizmente hoje pecou pela concentração, na defesa principalmente, que o Mirassol não é bobo, é um time que está chegando, e a gente tem que matar ele já na sexta para não ter essa concorrência nas próximas partidas. Agradeço e bora pra lá. Bora, Bugrão, sexta-feira. A você que nos acompanhou, agora em 30 segundos para Prone Alimentos, a ficha técnica do jogo de Vitória 2, Guarani 0. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. O Guarani, depois de 8 jogos, volta a perder no Campeonato Brasileiro da Série B e sai do G4. Bugrão do técnico Humberto Louser, que mandou a campo Pegorari, Diogo Matheus, Valber, Lucão, Mike, Bruno José, Matheus Bueno, Matheus Barbosa, João Vitor, Bruninho e Derek. Entraram no Guarani. Lucas Araújo no lugar do Bruninho, Gustavo França no lugar do João Vitor, Pablo Tomás no lugar do Bruno José, Bruno Mendes no lugar do Derek e o Isaac Mandrake no lugar do Matheus Barbosa. Ainda no banco de reservas, Douglas Borges, Alvarinho, Kaique, Wenderson, Iago Teles e também o Regis. E o Vitória, que venceu pelo placar de 2-0 do técnico Léo Condé, que mandou a campo Lucas Arcanjo, Railan, Cabutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas, Rodrigo Andrade, Mateuzinho, Dudu, Osvaldo, Yuri Castilho e Léo Gamalho. O técnico Léo Condé colocou o GG no lugar do Dudu, Giovanni Augusto no lugar do Mateuzinho, Zé Hugo no lugar de Léo Gamalho, Léo Gomes no lugar do Rodrigo Andrade e o Wellington Ney no lugar do Osvaldo. Ainda no banco de reservas o Dalton, o Ian Souto, João Vitor, Marco Antônio, Felipe Borges, o Helder e também Matheus Gonçalves. Os gols da partida, um marcado no primeiro tempo, por intermédio do Léo Gamalho, com assistência do Osvaldo aos 19 minutos, e outro do Wagner Leonardo, né, em assistência do Osvaldo, ou seja, Osvaldo com 2 assistências no jogo de hoje. O segundo gol do Vitória, marcado aos 4 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio. Cartões amarelos pelo lado do Vitória, o Wagner Leonardo, o Yuri Castilho, e pelo lado do Guarani, o Bruninho e o Matheus Bueno, que tomou 2 cartões amarelos e, portanto, foi expulso. Arbitragem do senhor Wagner do Nascimento Magalhães da FIFA, auxiliado pelo Thiago Rosa de Oliveira e pelo Carlos Henrique Alves de Lima, ambos do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Moisés Ferreira Simão, e o VAR a cargo do senhor Carlos Eduardo Nunes Braga. 32ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. A bola começou a rolar a partir das 18 horas desse dia 15 de outubro de 2023. E essa ficha técnica completa de 2 para o Vitória, 0 para o Guarani. Ficha técnica do jogo.
E com a ficha técnica vamos encerrando mais uma super transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Lembrando, sexta-feira você tem encontro marcado conosco para Mirassol e Guarani. Mirassol e Guarani, Campeonato Brasileiro da Série B. Estaremos juntos nessa mais uma vez. Transmissões aqui dos canais Futebol Interior, sempre com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, direção comercial dele, Claudinei Corsi, direção executiva de Elcio Paiola e direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Sempre para a construtora Patriani, que compara, compra um Patriani. Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte, Loterias, Pizzeria Papagaios, Café Calecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante, JP Queiroz, também Wagner Ferreira. E ao lado dele, hein, modulando os médios, graves e agudos, Felipe Marques, abraçando aqui também André Luiz, nosso repórter feliz, mandou mensagem aqui para nós no YouTube. Muito obrigado a você que nos acompanhou na Dália PP, no Facebook, no Rumble. Muito obrigado, um ótimo fim de domingo para você, uma ótima semana, fique com Deus e até a próxima. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.